Fala galera topzera! Hoje aqui, nesse episódio de podcast, que faz parte do curso de auxiliar administrativo, operador de caixa, vendas e atendimento e recepcionista. Esse podcast, ele é uma aula, né? Um bate-papo, mas é uma aula desses 4 cursos, né? Onde o nosso aluno, ele tem a oportunidade de acompanhar essa aula em casa, no horário que você quiser, e você assistir ela. A segunda aula vai tratar do módulo 2 e 3. Então você que está aí no YouTube também, assistindo e vendo esse vídeo, você vai aprender muita coisa, muitas informações, porque, claro, eu estou aqui com ele, Flávio Oliveira. Isso né? mesmo, isso mesmo. Nosso professor, mentor, Estamos aqui. palestrante, né? Seja bem-vindo, Flávio, aí aos nossos estúdios do podcast, né? Da MVB. Perfeito, Marcos. E eu queria parabenizar em primeiro lugar você e a MVB por essa iniciativa. Uma iniciativa de trazer um formato de ensino diferente, tá? Nós estamos aqui com esse podcast e transmitindo direto para você, aluno, conhecimento, dicas, tá? E você vai poder participar diretamente da sua casa. Isso é que é bacana, né? Bom demais. E lembrando a vocês, que a informação do curso aí, né? Aulão presencial. Então agora nós estamos no segundo dia, que é o módulo 2 e 3, e o link foi enviado aí no grupo, né? Então o pessoal tem um link que eles acessam e vão... Agora nós vamos falar sobre o módulo 2 e 3. Agora, Flávio, seguinte, nós vamos falar sobre ética. Olha só. E engraçado que ética parece um termo assim meio que... Um termo meio que... assim, Fora de técnico, contexto, Mas o né? que é ética? Ética e moral é a mesma coisa? Não. A ética, ela vamos dizer assim, o que é de mais alto da construção, tá, das regras sociais. Certo. Tá? É o que determina. A palavra ética vem até derivado da palavra grega étike, tá? Certo. Que significa caráter, vem do âmago, vem de dentro da pessoa. Tá? A pessoa, já ouviu falar da pessoa sem caráter? É uma pessoa sem ética. Sem ética. Agora, para aí, a ética então, é como se fosse uma lei. Então, aqui não Lei pode... social. Aqui pode comer carne. Isso. E lá na Índia, não pode matar a ética é vaca. universal. Todo lugar é a mesma ética. Não, não é. Ela muda de acordo com o caráter de cada sociedade, com a construção cultural, tá? Entendi. Isso é muito importante entender, que a construção cultural cria a ética. E aí, no caso, eu tava falando até no caso com a galera, né, durante o curso, aquele caso daquele rapaz que trocou a maquininha. Sim. Ele trocou a maquininha Sim. do posto de gasolina, Sim. tirou a maquininha do posto e colocou a dele. Isso. E aí ele passou lá seus 20 e poucos mil reais, foi demitido. Sim. E teve a reputação embora. Então, destruída. Isso, a ética profissional hoje, ela define muito essa questão do seu sucesso, né? Sim. Assim, sua reputação. Ou seu fracasso também, seu né? fracasso também, né? Temos que lembrar uma coisa simples. O que significa ética? Tudo que você planta, você colhe. E mais do que isso, assim, como ser ético, pra falar a verdade? Porque quando a gente fala assim, você é uma pessoa ética, mas assim, mas como ser ético? Né? Primeira regra, fazer pra você o que você gostaria que fosse feito, fazer pros outros o que você gostaria que fosse feito pra você. Certo. Simples. Você quer ser roubado, Marcos? Não. Não, então você não rouba. Então você não rouba, verdade. Você quer que fofoquem de você? Falem Não. mal de você? Também Então não. você não fala mal. Então, ética, basicamente, desenvolver ética é se colocar no lugar do outro. É você ser o outro. O que você não quer pra você não faz pro outro. Simples assim. Sim. Até no ramo de mesmo, a pessoa como operador de caixa, eu acredito que tem que ter muita ética, né? Porque você Sim. tem contato com o dinheiro, né? Sim. E tem um detalhe muito importante, que eu gosto bastante. Quando Cristo Certo. estipulou, amai-vos uns aos outros como você se ama. Quando a pessoa desenvolve um comportamento antiético, é porque ela não tem ética com ela mesma. Certo. Ela não se ama, ela olha no espelho e consegue não ver uma pessoa boa, percebe só uma pessoa destruída, uma pessoa que não tem futuro. Entende? Certo. É assim que constrói-se um comportamento antiético. Ela, por exemplo, quando ela rouba o outro, ela não rouba porque ela precisa, ela rouba por inveja. No caso, Como ela acha que ela não pode construir nada dela, o rapaz do posto, por que ele roubou o outro? Porque ele, no seu íntimo, acredita que ele nunca poderia ter o posto.
e ganhar o que ele poderia ganhar. Mas o que, que ele pode fazer? Pode roubar. Por quê? Porque ele quer aquele dinheiro. Ele não quer o dinheiro dele próprio, que ele é conquistado por ele. Ele quer aquele dinheiro do dono do posto. Porque ele é incompetente de construir um posto, de construir uma história, de fazer tudo isso. Entendi. Uma vez eu vi que o pessoal falaram assim que ética, que característica, o caráter, você falando de caráter, né? Você até os 7 anos de idade, você Sim. tem como introduzir características na criança. Sim. E depois dos 7 anos é bem mais complicado. Então até os 7 anos você Sim. forma o caráter. Perfeito. Então tem como mudar. Sim, completamente. O que ele Depois- quer dizer com isso é que você constrói a base, tá? Certo. Por exemplo, essa coisa da inveja, ela foi construída na infância. Provavelmente, na infância, ele passou uma situação em que ele foi ensinado a ele, pelos pais, por alguém, um Certo. adulto, que ele não teria condição de ter aquilo, de ter o que o outro tem. Foi ensinado isso. Com isso, o que acontece? Na vida adulta, ele volta a repetir isso. Entendi. Você é negro, você nunca pode estudar. Você é feio, você nunca pode ter nada. Só quem pode ter são pessoas loiras, brancas. Isso foi ensinado a ele. E ele comprou a ideia. Com isso, ele construiu um caráter defeituoso, antiético. Que começou por ele, tá? É meio que o cérebro ele convence você, de tanto você repetir, né? Exatamente. Não é bem o cérebro, tá? Porque o cérebro ele é uma massa que ele pode ser moldada. Certo. É as pessoas em que está ao seu redor. Se você convive com pessoas antiéticas, vai acabar o quê? Desenvolvendo comportamento antiético. Porque é um comportamento humano. Fala que você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Você disse tudo. Exatamente isso. Então, é muito complicado quando você... Olha, eu digo sempre o seguinte, você tem que tomar muito cuidado quando as coisas começam a parecer normais. Exato. Comum. É muito perigoso. É muito perigoso. E o que acontece? No mercado de trabalho, se você está convivendo dentro da empresa, tá? Com pessoas que não têm etiqueta, com pessoas que falam mal do chefe, com pessoas que falam alto demais, sabe? Aquele comportamento mal educado, com pessoas que reclamam de tudo, com pessoas que se vestem mal, você começa a se vestir mal, você começa a achar tudo muito normal. Eu, por exemplo, eu vou no Rio de Janeiro, o carioca é o único sotaque que se eu ficar lá muito tempo, eu tô querendo falar igual o carioca, Exato. É a mesma coisa. né? Se você ficar muito tempo numa região, você acaba- começa a pegar o sotaque. É. E é a mesma coisa que acontece com o comportamento. Entendi, mas, por exemplo, ética, tá aqui, ó, ética e etiqueta empresarial para Certo. recepcionista, que é um dos Certo. cursos que fazem parte aqui Ok. desse podcast, Aham. que é um conteúdo dele. Como é que estariam presentes aí na vida da recepcionista, por exemplo? Tanto ética como etiqueta, que são duas coisas diferentes. Sim. A primeira delas é quando a recepcionista ela começa a falar mal do chefe lá dentro da recepção. Certo. Tá? Começa a fofocar de outros funcionários. Isso tudo é comportamento antiético e que gera uma falta de etiqueta, tá? Uma falta daquilo que a empresa preza, tá? E com isso criando uma imagem negativa da profissional e da própria empresa. Entendi. Legal. Agora, a recepcionista, uma atitude antiética de uma recepcionista. Antiética? É. Mentir que chegou que não chegou uma correspondência quando ela chegou. Só para prejudicar aquela pessoa que ela não gosta. Porque ela tem domínio, ela recebe, ela é a porta de Isso. entrada Isso. da empresa, né? Isso, exatamente. Você usa do seu cargo para... Como poder, como ferramenta de poder. Né? Sabotagem da engrenagem. Entendi. Isso Interessante. acontece muito, tá? Entendi. Agora, a benefício, a gente fala muito sobre ser antiético, mas tem pessoas que falam que ser correto não vale a pena, não tem benefício nenhum, né? Olha que interessante sobre isso. Tem Geralmente, benefício ou não quem tem? fala isso são pessoas que não querem ver você crescer. Entendi. Elas. É igual quando fala assim, Ah, não estuda não, porque você não vai arrumar emprego. exatamente. É porque ele tá contando a história dele. Entendi. Tá? Porque ele comprou isso. Alguém falou pra ele, ele comprou, ele repete. Tem uma frase que diz assim: vamos dizer o nosso curso aqui, né? Certo. Meu querido, pra que tu vai fazer esse curso?
Eu fiz um monte de curso, eu tenho um monte de certificado e não consegui um emprego. Quem você pensa que é fazendo um cursinho velho qualquer? Entendi. Entende? Ela está falando dela. E ela projeta, essa pessoa projeta na outra essa frustração. E a outra que não passou pela mesma situação começa a comprar a ideia e começa a acreditar nisso. Então, dentro da empresa, os benefícios, quando são a questão da ética, é melhor resultado, porque as pessoas vão sabotar menos a estrutura da empresa. Certo. Olha que interessante. Aí vai fazer o quê? Aumentar motivação, aumentar resultado, autoconhecimento, tá? Certo. Trabalho em que melhora, porque vai parar de falar mal um dos outros. E olha que uma coisa que ninguém percebe, saúde mental. Pessoas que são antiéticas produzem muita energia negativa. Pessoas que são antiéticas, elas precisam sempre estar mal. E com isso gera depressão, suicídio. É porque ela meio que. Ela tenta justificar tudo que ela faz. Isso. Então, Até Pra ela justificar tudo que ela faz. E pior, ela bota a culpa no outro. Ela Isso. nunca assume. Nunca é culpa Justamente, ela dela. tenta justificar de alguma forma. E a Aham. forma é botar a culpa no outro, é Uhum. falar que aquilo que ela faz é porque o patrão tá ganhando dinheiro, ela não tá, porque é gente Isso. ruim, é porque Eu sou humilhada, sou humilhada, nessa empresa. né? Claro que existem Isso. pessoas que realmente são humilhadas, mas Mas a gente dá tá uma falando de um contexto desculpa. antiético, né? Isso, mas aí é que tá. Mas olha, imagina o seguinte, tá? Por que alguém me humilha? Certo. Porque eu deixo. Porque eu aceito que ela me humilhe. Eu aceito aquela situação como uma forma de humilhação. Entendi. Eu, na minha cabeça, Não seria por percebi. necessidade? Aí é que tá. Quando eu trabalho. Necessito. Quando eu coloco dentro do meu trabalho que eu só estou trabalhando porque eu preciso, é um comportamento antiético com você mesmo. Ah, Toda vez que você trabalhar por necessidade e não por prazer, você gera comportamento antiético, porque é infelicidade. meio que você tem que fazer, você se coloca em situações Isso, que você vai humilhantes pra você, humilhantes pra você. pra você, né? Pra outra pessoa se Eu viria entendi o que você falou, é como se eu tivesse, por necessidade, então Uhum. eu vou fazer isso pra não perder o emprego, eu vou justificar pra não perder o emprego e acabo sendo antiético, aceitando ser antiético até. Perfeito. Tem um aluno meu que é muito interessante a história. Ele é zelador de um prédio Ah, e com esse trabalho ele paga um curso de onde ele quer chegar. Para ele não é humilhante limpar o prédio. Mas quando uma pessoa olha, eu não faria isso. certo, Ela fala, é porque isso é humilhante. entendi. Existe gente que cata latinha na rua para pagar um curso, para se qualificar. Por quê? Porque ele percebe isso como uma Medicina, né? Tem gente oportunidade. que vende bombom pra fazer medicina. Perfeito, você disse tudo. Vende Já bombom. vi. E isso é comportamento ético. Por quê? Porque ele não faz por Tem gente que vende necessidade. bombom pra casar, né? É. Mas ele... comportamento antiético? Não é. Porque está buscando a felicidade. Mas o que acontece é, mas ele não faz essa atitude como uma forma de necessidade, eu preciso. Não. É uma ferramenta para atingir um objetivo. Não é só porque ele precisa, é porque ele quer fazer. Eu falo o seguinte, ó. Mas, Ah, detalhe, mas se ele fizer aquilo, eu preciso fazer isso, eu não queria fazer isso, eu odeio fazer isso, mas eu tenho que fazer. Comportamento antiético. Aí não rende. O bombom ele não consegue vender. Mas quando ele mostra, nossa, eu amo fazer isso aqui, eu amo fazer bombom e amo medicina. E eu estou fazendo bombom para poder atingir meu outra paixão, que é a medicina. Todo mundo compra. entendi. Interessante. Eu falo assim, ética e moral. Eu até falo, Uhum. por exemplo, o João. Eu Sim. conheci o João um dia, e aí o João, ele falava assim, mas eu acho que o homossexual, eu não gosto. Sim. Eu não gosto, não. Uhum. Aí o João, daqui uns tempo, se conhece melhor Isso. e vira Joana. Joana tem isso também. Aí você chega nele e fala assim, João, o que foi que aconteceu? Né? O que aconteceu com o João?
A moral, ela é muito relacionada sobre costumes, Costumes e mais, sobre comportamento. comportamento. Então, é a Comportamento cultura, naquele costume. momento. A moral é pensamento. Pensamento O pensamento dele mudou. que gera comportamento. Ele se entendeu que não era João, era Joana. Uhum. E tem muita gente que fala hoje, fala assim, eu não gosto de tal pessoa, não gosto... Tem gente que chega a falar, não gosto de homossexual, e daqui a um tempo o filho se torna e ele passa a mudar o A pensamento. suportar. Primeiro ele suporta, Primeiro depois ele suporta, ama. Isso, porque o filho se encontrou naquela situação. Exatamente. Então, meio que a moral é isso, né? O pensamento, ele muda. A moral muda. Muda. A ética muda. Junto com a moral. Ela vai mudar junto com a moral. Muda. Mas temos uma coisa. Quando É mais eu difícil, tenho, né? Não, mas é assim. A ética é um composto de várias morais. Certo. Tá? Então, quanto maior o número de pessoas com um mesmo tipo de moral, a construção da ética local será a partir daquelas várias morais. Antigamente, por exemplo, ser homossexual era crime. Porque a moral cria a ética cria leis. Até ser mulher era crime, né? Ser mulher era crime. Nascer mulher é difícil, né? Antigamente, a escravatura, ela era aceita e era cultural. Lei, né? Era lei. É. Era lei. A pessoa tinha que ter. Se você não tivesse um Era escravo, legal, se você né? não tivesse um escravo, você não era chique, você não era da elite. É. Parece chato esse papo de ética, né? Mas ele é muito importante para a Pra venda. formação do profissional, para venda, para vida. Isso, porque hoje, por exemplo, numa negociação. O vendedor. Pois é. Antiético, né? Você quer falar vendedor ético ou vendedor Você antiético? falou negociação. É o vendedor antiético. Ah, não. Vamos falar primeiro do ético. Eu quero falar do ético. Dá Como é prioridade que pro ele ético e pensa? antiético. Daqui a pouco eu falo sobre ele. Ele tem um comportamento ganha-ganha, Certo. tá? Como é que ele pensa? Eu ganho na negociação, você ganha, a empresa ganha, todo mundo sai. Todo mundo ganha. Pronto. E com isso, será que alguém não vai querer fazer uma negociação com ele? Com certeza vai. Então, é isso. Ele vai fidelizar as pessoas com ele. Mas, no próximo slide, Mas tem tanta gente que eu vejo aí que é antiético e tem dinheiro. aí eu lhe pergunto, você acha que ter dinheiro é sucesso? Aí, eu tô lhe perguntando porque assim, Eu vou contar uma história pra tem você. muita gente que justifica o ser antiético porque Com ter o vizinho Com ter dinheiro. tem dinheiro. Tá, eu vou contar uma história muito simples de um chefe meu que me ensinou a ser ético. Ele me fez a seguinte pergunta. Eu tô colocando aqui todas as objeções, né? Sim, Que o tranquilo. aluno, ele tem na cabeça dele. Sim, Né? sim, eu sei disso. Vai falando aí, ele vai pensando em um monte de coisa, né? Vou contar a minha história. O meu chefe perguntou o seguinte, porque eu era muito mentiroso, Certo. tá? Na minha adolescência, eu fui educado assim, mentir salva, mentir é a melhor E solução. essa questão de mentir, só interrompendo Aham. rapidinho, eu tava analisando a minha filha e é tão interessante esse negócio de mentir que nós, pais, ensinamos os nossos filhos sem querer a mentir. Sim. Como você ensina? Por exemplo, se você separou, um exemplo, Uhum. aí o filho tem algum problema com doce. Uhum. A mãe proibiu, não pode comer doce. Aí você fala, ó, coma e não conte pra sua mãe. Isso, você tá ensinando a mentir. Você ensina a mentir. Sem querer, você tá ensinando seu filho a... Fale a verdade e você não apanha. Aí ele fala a verdade e você bate nele. Justamente. Aí você ensinou de novo, a mentira, a verdade dói e a mentira, ela é melhor, menos dolorida. Desse jeito. Então deixa eu só terminar, porque lembra que você me perguntou se uma pessoa seu com patrão. comportamento muda? Muda. Eu sou uma prova disso. E aí ele chegou, eu tinha 16 anos, ele chegou pra mim e disse assim, e aquela mentira normal que todo mundo tem, da adolescência e tal, pra que se dar bem e Mentir tal. por esporte. Aí o que acontece? Ele chegou para mim, Flávio, você quer vender sempre ou você quer vender muito, mas só uma vez? Aí eu olhei assim, patrão, eu quero vender sempre. Então ele disse, não minta. Quando você mente, você perde. Tá morrendo ali o produtor. É porque ele viu, Tá talvez morrendo pensou alguma coisa, né? Ele pensou alguma coisa, ele lembrou de alguma coisa. E aí? Aí o que acontece é o seguinte, quando você mente, você ganha muito, mas só uma vez. Certo. E depois você cai, e fecha e quebra. E quando você não mente, você é ético, você vai pro ganha-ganha, você vende menos a curto prazo.
Mas a longo prazo você vende sempre. Então você tem uma sobrevida maior Entendi. no E mercado. tem um comportamento que perde e ganha, ou seja, eu entro ganhando e você entra perdendo. Exatamente, a mentira. Tá? Eu ganho muito, mas você perde. Com o tempo, essa pessoa que perde começa a não querer mais negociar com você. Entendi. Tá, então ética empresarial, ela é importante na vida de tanto recepcionista como vendedor, Todos. auxiliar administrativo e o operador de caixa, Todos. né? Para Exato. que você, a sua reputação e com você mesmo, na realidade, Sim. né? A verdade é, sua mãe ou seu pai ficariam felizes, né? Com o que você está fazendo. A verdade é essa. E a sociedade fica melhor. A sociedade fica melhor. E você tem uma saúde melhor. Sim. Muito bem. Flávio, relações humanas no trabalho. Tem gente que é complicadíssimo você Sim. se relacionar com ele, Sim. né? É complicado. Então, o cara não sabe trabalhar em equipe, o cara... Nossa, o cara é difícil, sabe? E ele ainda acha bonito isso. Sim. Ah, eu sou um cara difícil, eu não... Sabe, eu conheci vários já, trabalhei com vários assim. Cara, qual a dica para aquelas pessoas que têm essa dificuldade e melhor? Vamos melhor, Certo. né? Qual é o futuro dessa pessoa? Fica só. Sozinho. Porque ele acaba... Lembra da questão Mas antiética? ele fala assim, eu As gosto... clientes começam a sumir dele. Ou pessoas começam a não querer mais se relacionar com essa pessoa, que é difícil. É, Lembre-se, relações humanas requer uma diminuição do seu ego. Para você se relacionar bem com as pessoas, você tem que diminuir o seu ego. Você tem que parar de querer ser maior que os outros. entendi. Porque quando você se torna... sempre você é o maior que todo mundo, mais especial e tal, as pessoas começam a te rejeitar. Certo. Porque pessoas querem estar perto de pessoas mais próximas a ela. Entendi. Tá? Mas aí elas não gostam de se sentir humilhadas. Elas não gostam de se sentir rejeitadas. Que é isso que uma pessoa com um ego muito grande faz. Rejeita, humilha. Comportamento e etiqueta errada. Né? Entendi. E como é que as relações relações humanas podem ser entendidas? Através da comunicação. É necessário uma comunicação boa com as pessoas. Nós chamamos isso de comunicação interpessoal. Essa comunicação Que é interpessoal, interpessoal. porque é entre as pessoas. Ah, Pessoas, né? Entre as pessoas. Mas só que temos um problema. certo. Se uma outra pessoa, vamos dizer, um indivíduo, ele não tem um bom relacionamento intrapessoal, quer dizer, dentro da pessoa, Ok. aí o que acontece? Fora ele também não consegue ter um bom relacionamento. Então ele tem baixa estima, ele tem dificuldade de aceitar o outro, né? De aceitar si próprio em primeiro lugar, né? De aceitar que ele é uma pessoa que não é perfeita. Tem pessoas que não aceitam, por isso que são muito egocêntricas. Todos nós temos problemas de baixa estima Temos. em algum momento em nossas vidas. Temos. Olha, se você não passou, né, você vai passar. Sim. Para aquelas pessoas, os nossos alunos que eles têm esse problema de baixa autoestima. Para essas pessoas, qual a dica assim, uma dica de ouro? Primeiro lugar, autoconhecimento. Autoconhecimento sobre ele mesmo. Isso. Pegue um papel e coloque uma listinha. Meus pontos positivos. Liste todos. Nossa, a pessoa tá com lá embaixo vai colocar Mas pontos positivos. aí, tá. Se eu tenho dúvida, o que eu faço? Eu começo a conversar com pessoas ao meu redor que gostam de mim. Sim. Eu vou perguntar, por que você gosta de mim? Aí ele Vamos vai dizer. perguntar pra mãe, né? A mãe vai sempre... A mãe não pode. A mãe é mais complicado. Sabia que eu acho que baixa autoestima, assim, a galera muito tem essa questão de... Na realidade, são pessoas mesmo que faz com que a outra se sinta Sim. pra baixo, né? Porque o problema todo eles falam só o lado negativo que você tem, tá? Por exemplo, vou dar meu exemplo novamente, tá? As pessoas dizem que o grande defeito que eu tenho é que eu falo demais. Entendi. Só que tem um detalhe, né? Eu ganho dinheiro falando. Eu sou professor, eu sou palestrante, eu sou consultor. Então, quem me dá dinheiro é a fala.
Então, se eu parar de falar, eu perco dinheiro. Mas você em algum momento teve? Tive Como é que a como é que dúvida. você conseguiu? Percebendo exatamente isso. Que Você se acha bonito hoje? Com certeza. Eu acho gato demais. Mas eu quero que você Mas como é que você perceba. tratou aí? É simplesmente. Não, mas não era nem referente à beleza. Milagre agora. Como é que você... Autoconhecimento. O que acontece é, eu pude perceber, tá, essa pessoa fala isso, Ah, mas ela ganha dinheiro com a minha fala? Não. Eu dou dinheiro pra ela com o que eu ganho por eu falar muito e você dar- meio que bloqueou a pessoa. Sim, é porque eu percebi que ela estava falando pra ela. Entendi. Eu não ganho nada você falando. É isso que ela estava me dizendo. Entendi. Eu não ganho nada eu falando. Mas, por exemplo, você ganha dinheiro junto comigo, tá? Nós ganha, eu falando. Sim. Nunca você vai pedir que eu pare de falar. Ou seja, você vai, na verdade, dar assuntos para mim falar. Flávio, vamos falar sobre esse assunto. Sim. E vamos fazer isso. Ou seja, você utiliza meus dons e talentos a seu favor. Aquela pessoa, ela não sabe utilizar meus dons e talentos a favor dela. Então, o problema é dela e não meu. Entendi. Agora vamos lá. Atendimento e venda. O bom vendedor sabe atender bem? O bom vendedor, ele tem que saber atender, porque a venda é só uma parte do atendimento. Entendi. Então, você tem que saber atender. Tem que saber. Mas um bom cara que faz um atendimento, ele não é um bom cara que também fecha a venda. Na verdade, ele prepara para o vendedor Eu já conheci o muita fechamento. Gente, já conheci muita gente que trata bem e tal, mas é péssimo em vendas. É porque na hora do fechamento, na verdade, não é que ele é péssimo de vendas, tá? Ele tem dificuldade do fechamento. Entendi. Ele não sabe a técnica de fechar ali a venda. Perfeito. Entendi. Muitas vezes, lembra que falamos da baixa estima? Aí também existe. Ele acredita que ele não tem capacidade de fechar a venda. Então, E não foi ensinado a O isso. atendimento você vai encantar o cliente, né? Exato. Nossa, e vai encantar. Exatamente. Entendi. Aí depois você vai vender. Exato. Diz que as No pessoas- meio do caminho você vende. Só que o encantamento, entenda isso, Marcos. Ah. O encantamento ele não corre nem no início, nem no meio. Sim. Na verdade, é no final de tudo. O encantamento só corre no pós-venda. Tá bom. Falam que as pessoas adoram comprar, mas odeiam que as outras pessoas vendem para elas. Sabe por quê? Por quê? Porque elas não querem ser manipuladas. Ah, Elas querem ser persuadidas. Elas querem ser respeitadas à sua escolha. E você, como vendedor, tem que entender isso. É isso que o atendimento ele faz. Ele suaviza a venda e torna a venda diluída. E aí a pessoa ela compra porque ela quer, porque ela teve o livre-arbítrio dela respeitado. E lembrando que há uma diferença entre comprador, tá, que é o cliente, e o consumidor, que é quem vai utilizar. São dois perfis totalmente diferentes. entendi. E o que é venda para você? Você define o quê? Se você fosse explicar para alguém que quer trabalhar com vendas, olha, vendas é isso aqui. Vendas é o processo de troca de valor que eu crio Ah, por preço. Tá? É uma troca. Eu tenho um preço que eu vou cobrar e eu tenho um valor. Quando é que a pessoa ela diz, nossa, tá muito barato isso? É quando o valor que ela acredita que aquele produto tem é maior que o preço que eu estou cobrando. voltando à questão da ética, eu já vi muita gente, vendedor de varejo, Sim. que ele vende o seguro, Sim. ganha aquele famoso seguro, aquela famosa venda casada. Sim, né? sim. E depois eles vão lá e processam a empresa porque eles dizem que foram obrigados. Sim. Na Pronto, verdade, você eles não acha? foram obrigados, eles foram enganados. É diferente, Certo. tá? Então, eles foram manipulados. E às vezes as pessoas já sabem que aquilo já tá incluso, tá? Mas porque eles se deixam ser manipulados, eles não foram persuadidos. E é isso que irrita o cliente. Entendi. É quando ele é manipulado, não é respeitado o livre-arbítrio dele. Entendi. Então nós temos aqui, ó, ciclo de vida do cliente. Quer dizer Certo. que o cliente, ele tem um ciclo de vida. E se não tomar cuidado, ele cai fora da empresa e ele morre para aquela empresa. Como assim? É porque tudo começa aqui quando você escolhe o cliente, você qualifica ele.
Tá? Depois você atrai aquele cliente que você escolheu, que você quer atender. Certo. Depois você ativa ele com a venda. Ó, ele se torna prospect, suspect, depois primeira compra. Fez a primeira compra, ele está ativado. Depois você fideliza o cliente, que é quando você surpreende. Certo. Tá? Retenção. Só que se você não dá atenção para o cliente, você não volta lá novamente, você não liga, você não chama para tomar um cafezinho, ele vai esquecer de você. Só manda mensagem na hora que quer vender. Exatamente. Aí ele diz: não, não quero. O seu concorrente me chamou para tomar um café, o seu concorrente me ofereceu um brinde, o seu concorrente lembrou do meu aniversário. Não quero mais comprar com você. Faz muita diferença. E reativar um cliente desse sai muito mais caro. Sabe. Reter é mais barato. É verdade. Então, se o cliente tem ciclo de vida, ciclo de compra também. Tem aquela pessoa que reclama assim, a minha clientela, né? Porque tem gente que vive só de novos clientes. Exato. Tem pessoas que vivem dos clientes recorrentes. Qual é o ciclo de vida de compra do cliente para você? Então você tem que entender, a compra ela começa quando tem um problema. Ela reconhece um problema. Quando ela reconhece um problema, é quando ela identifica, por exemplo, uma dor na coluna. Tenho dor na coluna. Aí o que acontece? Eu busco informação, tá? Qual será o tratamento? Onde eu posso encontrar o ortopedista, né? Isso chama-se pré-compra, tá? Depois, a avaliação das alternativas. Qual tratamento será melhor para mim? Qual ortopedista tem experiência, fica mais perto de casa? Aceita essa forma de pagamento? Essas coisas têm que ser pesquisadas, tudo na pré-compra. Depois é a compra. Marca a consulta, realiza o procedimento. Então, existe uma diferença entre vender e comprar. Certo. Tá? Muitas vezes você acha que está vendendo, você não está vendendo. O cliente está comprando. Lembrando, pessoal, o seguinte, você que está aí, olha, todo esse material está na nossa plataforma, portal.mvbcursos.com. Você acessa lá, você aluno que está fazendo o curso, tá? Eu quero fazer pela internet. A MVB não tem a opção de você fazer pela internet. Você só faz quando o evento chega na sua cidade, né? Então, você... eu queria fazer por tal... o evento tem que chegar na sua cidade, você tem acesso ao curso, tá certo? Lembrando a você que tá lá o portal, você vai estudar lá, explicadinho individual para cada curso. Aqui é um aulão onde que a gente faz todo, né, um tira dúvidas aí com mais informações, além do que tem esse material lá que o Flávio tá fazendo esse trabalho extraordinário, né, Flávio? Exatamente. Parabéns para você. Flávio nem se apresentou, né? É formado em administração, formado em marketing. Hoje a gente tá mais informal, né? Você aí apresenta aí a sua formação, pessoal, que tem gente que não lhe conhece. Né? Tem gente que tá vindo pelo YouTube aí, assistindo e não lhe conhece. Sim. Então, eu sou formado em administração de empresas, tá? Eu também sou formado em marketing, então fiz primeiro uma faculdade de administração, depois eu fiz marketing, me especializei em gestão de marketing, gestão de pessoas, gestão do conhecimento, também fiz neurociência, que é uma área muito bacana de estudar sobre, por isso que a gente tá falando sobre cérebro, tá? E hoje também fiz uma formação de psicanálise para melhorar meu estudo do comportamento humano, do consumo, são coisas que eu estudo bastante e amo fazer. E para poder dar aula, eu também fiz uma especialização na área de educação superior. Então, pouquinha coisa que eu fiz e eu gosto de estudar. Isso é bom pra caramba. Quer dizer, então, aqui que etapa de pré-compra, etapa de compra, etapa de pós-compra. Exatamente. Isso é o que o cara que é vendedor de verdade, ele tem que ele tem que entender. Entendi. Ele tem que entender, porque o atendimento começa na pré-compra. Mas eu não gosto de vender. E aí, como é que faz? Aí vai ficar desempregado e não vai ganhar dinheiro. Porque tem gente que acha que só o vendedor que vende. Porque é um erro. Todo mundo vende. Todo mundo tem a necessidade de ganhar dinheiro. E aí, tem que pagar as contas. Tem que pagar as contas. Exatamente. Se não vende produto, vai vender alguma coisa. Ou primeiro vender a si próprio, né? Sim. Tem que conseguir um emprego. Por que uma pessoa ela fica desempregada durante muitos anos? Porque ela não sabe se vender. Entendi. Nas entrevistas. Tem gente que fala que é porque fica desempregado. É a crise. O Brasil é a crise. Olha, é o que eu ouço mais. É a crise, gente. É porque eu não sou amigo do patrão, lá só é peixada. Essas são as desculpas que a gente escuta. Mas a coisa é muito simples, tá? É porque você não sabe vender o produto mais importante que existe, que é você mesmo.
Eu acho interessante essa pirâmide, porque ela fala muito sobre são as nossas necessidades, Exatamente. né? Como é que funciona? Eu já ouvi falar nisso uma vez. Como é que funciona isso? É muito simples. Todo mundo tem necessidade fisiológica, tá? Ir ao banheiro, almoçar, né? Vestir e tal. Só que as pessoas, algumas buscam também segurança. Depois elas buscam segurança. Tá, eu vou ao banheiro, mas eu tenho que estar seguro. Será que eu vou no banheiro no meio do mato? Né? Não é qualquer lugar. Eu tenho que ter segurança. Também social, tá? Eu tenho que ter... as pessoas têm que valorizar aquilo que eu estou fazendo, né? Certo. Eu tenho um amigo, por exemplo, que o sonho dele é colocar um candelabro dentro do banheiro, né? Por quê? Porque os amigos vão entrar lá e vão elogiar aquilo lá. E tem o status, né? Eu sou a única pessoa que estou fazendo isso, eu sou a única pessoa que tem isso, tá? Então é o status. E a autorrealização, realização, que é eu vou fazer porque eu quero, porque é meu sonho. Entendi. E é interessante, quando você passar o slide um pouquinho, você vai perceber que o vendedor, ele tem a capacidade de tornar aquilo que é supérfluo, que a pessoa não precisava, Certo. em básico e urgente. À medida que ele vai negociando e incentivando os desejos, as necessidades. Sim. Quando ele identifica, se a pessoa, por exemplo, ela tem foco em resultado, então você apresenta o produto para o resultado. Quando a pessoa ela tem foco em novidade, você apresenta para status. Quando a pessoa ela tem foco no relacionamento, você apresenta para o social. E se você clicar mais um pouquinho aí, vai aparecer mais um, que é segurança, tá? Ela tem foco em segurança e se apresenta na forma de segurança. Aqui é um exemplo muito legal de um sapato, né? Que, na verdade, fisiologicamente, você precisaria só de uma meia para proteger seu pé. É verdade. Pra que um Fisiologicamente. sapato, né? Porque o sapato me dá segurança. Ele protege o pé dos espinhos, do chão, né? Ele Certo. protege, me dá segurança. Então, aí depois eu tenho social, eu vou comprar um Scarpin, porque minha prima comprou um Scarpin, minha tia tem um Scarpin, toda a minha família usa Scarpin, portanto eu quero Scarpin. E também o reconhecimento, que é um solado vermelho. Só eu tenho um Scarpin com solado vermelho. Esse do solado vermelho é caro. Que chama atenção, que chama atenção. E eu tenho uma autorrealização, que é a marca, né? Eu quero a Louboutin, né? Que é a marca francesa, né? Uhum. É um Scarpin. Dos solados vermelhos, esse aí é? É caríssimo. Quanto é que chega um sapato desse? Você sabe mais ou menos? Eu ouvi falar que era uns 5 mil. Ah, tá. 2, 3, é pra cima. Pra cima. É pra cima. Pensa lá em cima. 5 mil. Será que se vende cota? Não sei, 10 vezes sem juros. Faz cota. Uns 3 compra e na segunda e terça um usa, quarta e quinta. Nem todo mundo usa sapato todo dia, pode fazer cota. Exatamente. Ó, já tô lançando um produto. Produto né? novo. E aí você vai ter o quê? Aquele, novamente, processo de compra, reconhecimento do problema, busca de informação, preço, né? Onde vende, avaliação das alternativas, se vende 12 vezes sem juros, decisão de compra, não, o meu dinheiro dá, eu tenho um crédito no cartão, e comportamento de pós-compra. Tem gente que fala que o dinheiro dele é o salário dele mais o limite do cartão de crédito. E é loucura, né? É loucura, isso é loucura, gente. Eu não vivo Então isso, você não. tem que ter também um meio Autocontrole. Autocontrole, né? É, porque nem tudo podemos. Tem uma frase O vendedor que diz... tá lá para vender, né? Exato. Tem uma frase que diz assim: as necessidades humanas são ilimitadas, mas os recursos são limitados. Certo. Muito bem. A gente falou sobre ética e sobre o recepcionista e o vendedor aqui, especialmente. Sim. Nós temos numa empresa, por exemplo, vou chegar numa empresa para comprar um carro. Aí eu chego, falo com a recepcionista, ela me recebe Certo. muito bem e ela que me direciona para um vendedor. Perfeito. Ela vai fazer a filtragem. Sim. Seria antiético ela ter um combinado com algum vendedor para ela indicar mais para um vendedor? Totalmente antiético, porque ela é paga, ela ganha o salário da empresa, Certo. tá? Para isso, para recepcionar todo mundo e para direcionar para todo mundo. Então, Ok. a partir que ela direcione para alguém que paga ela extra, ela está sendo antiética. Aí o vendedor do Injusta. varejo, por exemplo, vendedor do varejo, agora voltando, indo para o operador de caixa. Tem vendedor do varejo, por exemplo, tem empresas aí, grandes empresas, que o vendedor ele tira o pedido. Isso é mexer no PDV, né? Tem que saber Isso, trabalhar com PDV. Exatamente. Tirar pedido é incentivar esse comportamento de compra, tá? Ajudar Né? na avaliação de alternativas.
Entendi. Ele tira o pedido e manda você lá pro caixa. Exatamente. Aí lá no caixa, praticamente a caixa só recebe. Exatamente. Flávio, o que você acha? Tem lugares que é onde o caixa ele é pretão assim, um vidro, e só tem um buraquinho aqui pra você passar o dinheiro. Praticamente você nem vê quem tá do outro lado. Infelizmente, isso é causado pela questão da segurança, tá? Certo. Infelizmente, no Brasil, nós temos essa Acabou que o caixa, eu acho que é por isso que tem muitos caixas que são fechados. Exato. Ele perde As contato com o pessoas, público. ele não tem mais aquela questão do contato, de ser cordial, Exato. né? Acaba que sendo um perfil até muito que sofre um certo preconceito, né? Dos consumidores, né? Sim, é visto como uma pessoa fria. Pessoa fria, né? Principalmente que mexe com dinheiro. Sim. Então já vê, não, aquela pessoa ali, o caixa não. Na verdade, o papel de um operador de caixa também ele tem muitas vezes o papel de vendedor. Sim, sim. Principalmente em lojas pequenas, né? Que é onde ele também vende e ele é o caixa, ele recebe. Entendi. Pequenas lojas. Tá. Falando sobre até caixa, o que nós falamos, as principais funções então de um operador de caixa dentro de uma empresa, além de conhecer a empresa e seus produtos, ou seja, o operador de caixa, principalmente, ele tem que saber dos produtos da empresa. Sim, e se for restaurante, tem que controlar a comanda também, né? Ele tem que abrir, fechar o caixa, receber o fundo de caixa, que é o dinheiro que fica de troco, registrar também as cobranças, por exemplo, ele paga também. Você sabe que alguns caixas, eles tiram dinheiro para pagar a conta. E muitos caixas pagam até funcionários. Sim, ele Tem também, lugares. tem lugares que que é eles responsável colocam. pela pagamento funcionário. Você vai lá exato. no caixa para receber. Ele cuida também da cancelamento de venda, recebendo o pagamento, tá? Que alguns também Sim. funcionam como banco. Alguns caixas funcionam. E o operador de caixa também pode trabalhar em banco. Tem loja varejista que você tem banco, tem como sacar e depositar hoje. Sim, hoje sim. Hoje Né? tem essa opção. Então, realmente, as coisas vão mudando, né? Todo Sim. tempo a gente tá falando bem aqui, gravamos esse negócio, daqui a pouco surge um negócio novo. Teve Verdade vários é essa. cursos que eu já ministrei que hoje eu tive que dar uma atualizada. Aí ele finaliza a venda, emite cupom fiscal, Isso. né? Que Então, organiza os depósitos bancários, tá? Efetua a leitura da memória fiscal também. questão do depósito. Ele não efetua depósito, né? Não, quem faz é o. Eu já vi em algumas empresas que acontece isso, a própria caixa que vai para o banco. Mas não Vai é depender do comum, tamanho da empresa. não é o ideal, porque vai deixar o caixa vazio. Então, o ideal é ter um office boy, ter uma pessoa de serviços gerais que fazem isso. Ou o próprio dono faz o depósito. Certo. Então, efetuando a leitura da memória fiscal, é isso aí, né? Sim. O Flávio, operador de caixa, o trabalho de operador de caixa, ele se limita, quando a gente fala operador, já lembra de supermercado, né? Não se limita só a supermercados, né? Não, o caixa, ele vai para todas as empresas, tá? Certo. Pequena, média, grande, E ele- indústria, todos têm caixa. E ele tem a oportunidade de se tornar um fiscal de caixa. Tem oportunidade. E como porque pode- é que eu posso me tornar um fiscal de caixa? Olha- Já sendo operador, focando no seguinte, eu quero me tornar um fiscal de caixa, eu quero crescer, eu quero ganhar dinheiro, como é que eu Conhecer faço? pessoas, saber se relacionar com as pessoas, com os funcionários. Relações humanas. Primeira coisa. Segunda coisa, conhecer o processo da empresa, conhecer os procedimentos, as regras, as leis, estudar como é que funciona tudo. Você entra numa empresa, você tem que estudar ela. Tem que estudar ela e tem que estudar principalmente o procedimento do seu cargo. Entendi. Então, isso é importante para você subir de cargo. Sim, Você não vai essencial. querer morrer naquele seu cargo, né? Porque alguém vai ser escolhido para subir de cargo. Será que é você? Certo. Agora, vamos dizer que você não subiu de cargo, porque você fala, mas aqui só quem cresce é a família do patrão, o cara já tem gente selecionada, porque aquelas justificativas, Justificativas. né, que... Mas ele não fez nenhum curso, ele não se preparou. Porque Isso. se a empresa ali não quer, mas tem uma concorrente que E quer. quando o amigo cresce, acaba sentindo uma certa inveja. É criticado. Isso aí, ó, puxa-saco. Puxa saco. Chama de O puxa-saco. puxa-saco é o que cresce. Não é o que cresce, porque é uma diferença. É aquele que se relaciona bem com todo mundo. Aí é que tá. O invejoso, ele acaba chamando aquela pessoa que se dedica de puxa-saco. Por exemplo, eu tô na empresa e eu não quero comer a bolacha lá que tá no estoque. Aí é puxa-saco. Sim. Entendeu? Eu quero ser ético, então há uma crítica. Então, geralmente,
As pessoas criticam aquelas pessoas que vão fazer sucesso. Porque se ela fizer sucesso, elas incomodam. Tá, a pessoa cresce para fiscal de caixa, mas o que um fiscal faz? Ele coordena todos os caixas, ele libera, tá? Por exemplo, cancelar um produto, ele avalia, ele fecha o caixa junto com o operador. Já tinha uma situação, né? Você tá ali no caixa e você passa um produto e fala: eita, o dinheiro não deu, vou tirar. Exato. Aí a pessoa vai lá, vê um fiscal e ele que autoriza. É ele que autoriza. Ele tem o Então ele cartãozinho tem dele. que ser bem mais ético, né? Sim, ele é cobrado por isso. Se Ele tem um faltar poder, dinheiro no né? caixa, se faltar dinheiro no caixa, ele é que desconta do operador. Entendi. Legal. Então, e na administração, né? Sim. Qual é o objetivo da administração? Porque tem gente que fala... Porque é o seguinte, a administração da empresa, tem gente que não dá muita importância para isso. Tem gente que pensa também que é só vender. Não, Administrar, não. não. Administrar é a parte mais Preciso complexa. vender. Aí a administração vai ficando de lado. Você O sabia- caixa vai ficando de lado. E aí? Você sabia que tem empresas, se elas venderem demais, ela quebra? Ela quebra? Quebra. Por quê? Porque ela verdade. não consegue entregar. Sim. A demanda, né? Exato. É igual um restaurante para 100 pessoas, chega lá 500 pessoas. Exato. Quebra. Você não tem como atender todo mundo. Não, aí há um problema generalizado, falta de material, falta de estoque. Com isso, gera insatisfação de cliente e simplesmente as pessoas começam a reclamar daquela empresa. Sim. E aí grava. Agora que tem uma mania agora de gravar vídeo pro YouTube, né? Da bagunça, pessoas brigando, aí começam. É terrível. Tá? E aí aquela imagem daquela empresa vai pro espaço. Sim. Eu vou te falar uma coisa aqui. Eu aprendi uma vez que não importa o dinheiro que entra, Sim, mas o dinheiro que sai. perfeito. A administração, tem muitas pessoas que pensam que é só vender. Eu só preciso vender e faturar mais. Vou ser rico. Aí eu faturei 20 milhões, aí eu faturei 5 milhões, aí eu faturei 50 milhões. Sim. E minha mãe me perguntava uma coisa muito importante. Meu filho, sobrou quanto? Quanto desse dinheiro você gastou, que foi despesa, e quanto é lucro? Minha mãe é professora. Olha que interessante. Ela é professora e ela me falava isso me deixava contrariado. Você sempre justificava, né? Ela não estava interessada, ela estava falando assim, olha, não se interesse pelo dinheiro que entra. Você tem que se interessar pelo dinheiro Que sai. e sai. Exatamente. Não adianta você ganhar 1 milhão e você gastar 1.100.000. Por isso que a gente precisa do quê? Planejar. Planejamento. E aí que entra a administração. Exatamente. Você tem que planejar, organizar e controlar. Exatamente. Disse Não é tudo. isso? É. E o erro dentro de algumas empresas é que ou eles param de planejar, ou eles param de organizar, como é ficar uma bagunça, ou eles param de controlar. É Entendi. um desses itens que tem o erro. É muito simples. Quando eu trabalhava como consultor de empresas, primeira coisa que eu fazia, como é que está seu planejamento? Certo. Quanto você quer faturar dentro de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos? Ah, não sei, a gente não planeja. Ah, não, é muito longo, nem sei se vou estar vivo. Aí ele começa a gastar mais do que ganha. E tem gente Porque não que pensa que administração só serve para executivos, Outro para erro. presidente de empresas, diretores. Outro erro. Né? Tem É gente que pra não sabe todos. administrar a própria vida. Não sabe administrar o guarda-roupa, né? Ô Flávio, para eu ter um crescimento profissional, eu precisei saber administrar minha vida Sim. financeira, a Sim. vida pessoal, Sim. toda a minha vida. A administração está presente em todas as nossas vidas. Uhum. Eu falo nossas vidas porque não tem só uma vida. Ah, agora você acredita que nós temos 7 vidas? Não. Nós temos várias vidas. Sim, profissional, Profissional, espiritual, familiar, igual nós falamos na primeira aula. Física. E eu não sabia administrar tudo isso, Sim. né? Assim como você, tem muitas pessoas, tá? Quantas pessoas que estão nos vendo agora que ganham 10 mil reais E e não- elas não têm um centavo guardado. E muitas pessoas que ganham 3 e têm dinheiro guardado. Não só dinheiro guardado, começou a construir bens. A sua vida tá tranquila, né? Exato. Tem bens, patrimônio. E não tem dívidas. Porque a administração, ela é importante
para um bom vendedor, para você ser um bom recepcionista, Sim. você tem que saber administrar As né? situações. as situações, administrar ali o seu território. Eu acho legal. Eu acho que a administração, ela tinha que ser a base de tudo, tinha que ensinar lá na escola. Você notou que tudo que a gente está falando aqui desses cursos todos, Sim, ele serve para todo mundo e todo mundo deveria ter isso como base dentro da escola. justamente. E não tem. Não tem. Eu, por exemplo, tive que aprender com a vida. Com a porrada. Quebrando várias vezes, perdendo dinheiro. Aprendendo, voltando, lutando, batalhando para você aprender, Exato. né? Mas nem todo mundo tem um couro grosso. É um curso caro. Esse é o maior. Esse é o mais caro que É tem, mais caro. tá? Porque ele cobra o couro. É o couro. Igual no Alto da Compadecida. Ele pega a faca e diga, o preço é o couro. Vou tirar teu couro. Eu vou tirar teu couro desse E jeito. nem todo mundo aguenta pancada. Não. Tem gente que desiste. Então é pelo meio melhor do caminho. aprender quando se fala. A pessoa desiste pelo meio do caminho. É Conheço melhor vários. aprender ouvindo. É melhor. Isso é sabedoria. E hoje não tem explicação mais pra você não saber. A internet tá aí Tá aí pra isso. ensinando. Né? Hoje em dia se ensina tudo. Tudo. De bom e de De ruim. bom e de ruim, né? Se ensina. Então, organizações. Quando a gente Certo. fala organizações, a gente imagina uma empresa muito grande. O que é isso? Uma organização é qualquer estrutura que tenha mais de uma pessoa. Pronto. Já é uma Então organização. você que tem seu salão aí, que tem 2 pessoas trabalhando, você já tem uma organização. Já tem uma organização empresarial. Isso é bom, essa mentalidade, É sabe por quê? perfeito, Porque porque às vezes você- você pensa assim, meu negócio é pequeno. Não, meu amigo, você não tem negócio pequeno, não, Flávio? Sim, não existe isso. A organização, chama de organização, Sim, porque é dentro organização. de você já acha que é grande, Uhum, né? exato. Você já acredita que é grande. Existe alguns casos, tá? Que elas vão crescendo proporcionalmente ao número de clientes, tá? Então, assim, ela é proporcional. À medida que ela vai evoluindo, ela vai aumentando o número de clientes. É proporcional. Legal, bacana, muito bacana. Sistema de recursos que procura realizar algum tipo de objetivo, Exato. componentes, objetivo. Tá, É porque muito legal. toda organização, ela tem duas coisas, tá? Ah. Ela tem pessoas, como eu já falei, e processos. Ok, O processo, ele transforma recurso, que pode ser material, físico, financeiro, em algo, tá? Certo. Em um resultado final, em um produto final, tá? Como aqui nosso podcast. Nosso podcast, nós temos pessoas que produziram aqui na nossa estrutura e temos recursos, a mesa, a luz, o microfone. Então, tudo isso são recursos que estão sendo colocados num processo que vai gerar esse resultado maravilhoso que é esse podcast que vai ser colocado para o pessoal assistir em casa. cara, missão, visão e valores. Isso entra dentro de planejamento, Isso lembra? aqui eu demorei muito pra entender o que é isso. Porque eu pensava que era só balela. Muita gente acredita nisso. Tem gente que trabalha numa empresa e não sabe a missão, visão e valor de uma empresa. Oh, Tem pessoas que montam o seu negócio e não sabe qual é a missão e visão da sua empresa. por isso que não cresce, Qual a importância de... Vamos por parte. O que é missão? tá? Missão, o que é? Missão é a razão pela qual essa empresa nasceu. Por que que você montou a empresa? É mais romântico. Não é bem o objetivo, é a razão. A razão. A razão. É romântico, Romântico. né? É verdade. Ser a maior e melhor empresa na área de, Isso. para que assim possa satisfazer totalmente o nosso cliente, É o gerando institucional, assim né? Isso já é toda uma romantização. Romantização. É. E aí é importante o funcionário saber disso porque ele sabe aonde a empresa, o porquê da empresa ter surgido, Exatamente. Você Né? disse tudo. o motivo, Exato. Exato. visão. É onde ela quer chegar. Dentro de 2 anos, 3 anos, Isso é legal 4 pra anos. caramba. É onde ela quer chegar. Em que patamar ela quer chegar. É legal pra caramba porque você consegue identificar Uhum. ali na empresa a visão dela de crescimento. Exatamente. Porque E você aí, já consegue ver porque você cresce também, né? isso é a empresa posição cresce. de mercado. Só que aí é onde entra os objetivos. Porque aqui Certo. faltou a parte de objetivos, mas que você pode colocar dentro da visão. Certo, Dentro de visão, você tem o objetivo que constrói a visão. certo. Muito bem. E valores? Valores é aquilo que você acredita, que compõe tanto a visão quanto a missão. Mas é essencial que os seus valores, por exemplo, valores éticos, ele
ele vai balizar a construção da imagem, da missão, e vai fazer com que você chegue na visão que você determinou. Muito bem. Cara, então isso tudo compõe, isso é muito importante para quem trabalha numa empresa saber, né? Sim, sem dúvida. E para você que também tem gente que faz curso de auxiliar administrativo que quer montar a sua empresa. Exato. Ele quer entender melhor sobre a administração, não é isso? Exatamente. Tá, então uma empresa, o que é uma empresa, ô Flávio? Uma empresa, ela é um conjunto de CPFs. Isso é Que legal, interessante. É um conjunto de CPFs. São várias pessoas que se juntam. Que empresa não se faz CNPJ? Exato. Um CNPJ é um conjunto de CPFs. Conjunto de CPFs. CNPJ é o documento da pessoa física, jurídica. A empresa se faz de pessoas. Isso, é muito pessoas importante. físicas. São pessoas físicas. Ah, mas, professor, é possível uma pessoa jurídica ser sócio na pessoa física? Sim, Sim. porque é uma pessoa. Por exemplo, a MVB, ela é uma empresa onde uma pessoa jurídica Uhum. vai controlar a MVB, né? Sim. Até agora, claro que vai atualizar, mas existem empresas que o grupo, eu não sou sócio, e o sócio É a própria MVB, a CNPJ. é o próximo CNPJ, é o Exatamente. próprio grupo. Então, tanto pode ser pessoas físicas quanto jurídicas sócias de uma empresa. Mas um grupo ele é formado por De pessoas físicas. É 100 pessoas. 100 pessoas. 100 pessoas. Porque quem toma a decisão são as pessoas. Certo. Conjuntas ou separadas. Muito bem. Então nós temos aí recursos humanos, materiais, técnicos, Sim, financeiros, são aquilo que eu dei aqui um exemplo aqui no nosso podcast. São Tudo- os recursos. tudo isso, né? Agora vamos lá. A recepcionista, ela precisa saber sobre uma coisa chamada correspondência. Sim. Mas o auxiliar administrativo também tem situações Sim, que ele... porque lembra que nós conversamos que tem empresas que não precisam ter muitos funcionários. Em vez de ter uma recepcionista, o que ele faz? Ele contrata o auxiliar. Certo. Tá? O auxiliar administrativo é o coringa. Ele pode se tornar um recepcionista, ele pode se tornar um caixa, ele pode se tornar tudo isso. Por isso que é tão importante que ele tenha vários cursos em várias áreas. Importante você ter diversos cursos, né? Sim, Pra você principalmente o auxiliar administrativo. entender. É por isso que o curso da MVB é bom, porque a gente trabalha todas as áreas ligando elas. Exatamente. Né, para você entender melhor como funciona a empresa. Né, Exatamente. departamentos, funções, atividades. Exatamente. né? Então, o que é uma correspondência? A correspondência é um documento, tá? Que pode ser formal ou informal, que chega para uma pessoa específica ou para a pessoa jurídica. Pode ser para o CPF, né, que é a pessoa física, ou para a pessoa jurídica, que é a empresa, que nesse Certo. caso é representado pelo presidente ou diretor da empresa. Muito bem. Então, nós temos E aí, tem um né? destinatário, tá? Tem um conteúdo, tem um destinatário sempre. Ah, entendi. E o que você faz com a correspondência recebida? Primeira coisa, você separa, você determina que tipo de correspondência é. Depois, você direciona, você liquida, você distribui, Certo. tá? Distribuiu, você se livrou dela. Certo. Porque a correspondência parada, ela pode ser um risco, Certo. porque pode ser um documento importante, precisa ser assinado. Pode ser uma notícia que tem que ser tomada uma decisão com aquela notícia. Pode ser uma notificação, Pode ser uma notificação jurídica. pode ser muitas coisas. É- E lembrando a vocês o seguinte, você que está nos assistindo, que novamente, todo esse material, portal.mvbcursos.com, para você estudar individualmente cada curso, detalhadamente, com material didático lá na plataforma. Sim. Então, você corre lá na plataforma depois dessa aula e já estuda o módulo 2 e 3, que é o módulo que nós estamos estudando aqui, o 2 e o 3. O curso Certo. é composto por 5 módulos, Certo. tá certo? Lembrando que especialmente essa aula é desse jeito, né? Diferente, é um podcast, um bate-papo. As outras aulas, que são aí, né, Flávio, as aulas primeira, terceira e quarta, Sim. é feita dentro do auditório aí com a galera assistindo, sala de aula. Então essa aqui a gente faz um bate-papo para ficar mais contraído, para a galera Sim, entender melhor sim, ainda, com tá certo? certeza. Flávio, voltando aqui o que a gente estava falando, então correspondência também tem protocolo. Sim, que é o controle. Protocolo é um controle que pode ser feito no computador, tá? E você imprime para poder ser assinado, ou pode ser um caderno também, um livro Certo. de protocolo, onde você controla quem recebeu, né? Pega o CPF dele, tá? E qual era o item que foi entregue e põe a pessoa para assinar, coloca a data. Muito bem.
eu tô vendo aqui uma coisa, sabe o quê? Eu estou vendo que os alunos da MVB querem fazer mais de um curso. É mesmo? Como é que é isso? Porque eles estão querendo fazer. Porque. Estava lendo aqui uma mensagem. Eles estão querendo fazer mais de um curso porque pela questão de que, primeiro, você está aqui fazendo recepcionista. De repente você pode virar auxiliar administrativo. Exato. Ou então você pode ir para o caixa. Sim. Ou então assim, dá um leque de versatilidade. Né? O mercado está exigindo isso. Além disso, eles entendem que você ter toda essa versatilidade no seu certificado, você chega no lugar, você sabe fechar um caixa, você é qualificado para vender, você é qualificado. Você pode até ser iniciante, mas você tem um curso, isso já é um bom caminho. Já faz todo o diferencial. Faz todo o diferencial. Porque se você vender corretamente a si próprio, isso. Tá? E você dá um vende, peso no você certificado. supera essa dificuldade de não ter experiência. Exatamente. E dá um peso no certificado. Sim. Tinha gente que nem entendia, nem pensava que fazia, que se relacionava tanto a essas áreas. Sim, é verdade. Né? Nem entendia que se relacionava. Exatamente. Tá, então, classificações da correspondência, classificação pela distribuição oficial, e aí? É aquilo que nós falamos. Então, eu recebo a correspondência, eu divido a correspondência. Ela pode Certo. ser oficial, diretamente para a empresa, CNPJ. Ela pode ser pessoal, particular, dos diretores, de alguém, né? Certo. Ou ela pode ser também, tá? Vamos dizer, externa, né? Vindo de uma empresa, ou pode ser interna também, tá? Vindo da própria empresa. A própria empresa pode enviar correspondência dentro da própria empresa. Beleza. Então, a correspondência, né? Processamento do fluxo normal diário de trabalho, gente tem prioridade, é aquela questão, né? Você vai colocar se é urgente, se é normal. Sim. Dependendo do documento. Isso aqui, praticamente, a recepcionista ela tem que fazer. Tem que fazer. Porque... E anexar um documentozinho informando, urgente, tá? Não, normal, tempo de distribuição normal. Ou certo. Urgentíssimo, tem documentos jurídicos que têm prazos para serem homologados, senão ele perde e a multa é caríssima. Tem multa até girando aí 100 mil, 200 mil, se não cumprimento de prazo. Nossa. E aí demissão justa causa para recepcionista. Nossa. Então, classificação pelo sigilo comum. Então, sigilo. O que é o sigilo? É o nível de que você pode expor àquela informação. Certo. O comum pode ser reconhecimento de todos. O confidencial é aquele que só algumas pessoas podem saber, limitado. Secreto é só pouquíssima gente. Às vezes até certo. só uma pessoa, só o diretor pode saber. Tá? E ainda tem podemos classificar o ultra secreto, né? Que realmente são informações sigilosas que a empresa ela preza. Inclusive, eu estava até comentando, existe espiões, tá? Dentro da empresa buscando informações ultra secretas ou secretas. Tem demais, né? Tá? Que é a espionagem industrial. Entendi. Correspondência expedida. A expedição de correspondência é o mesmo processo. Você recebe o que tem que ser enviado, certo. Você classifica, né? Você vai classificar, separar para onde vai mandar, tá? Ver o nível de urgência e colocar documentos. Aí, às vezes até colocar algum recadinho, né? Nível de urgência, tá? Não pode usar alfinete, clips para marcar, tá? Tem que usar grampo. Anexos devem ser grampeados separadamente do documento. Anexo são aquelas informações extras que tenha, né? Ou um documento mesmo do correio, né? Informando o que é que tem ali e tal. Entendi. Confirma o endereço completo e o nome do destinatário, porque há erros muito grandes nisso. E prepare o envelope utilizado, né? E mande em caminho. Legal. Tá. E aí nós temos uma coisa interessante. O fluxo do processo de venda. Sim. Correspondência tá aqui. O recepcionista recebeu a correspondência, né? E era, muitas vezes... Cara, eu acho que ninguém faz mais venda por correspondência por carta, né? Tem. Não, existe panfletagem, né? É mais um panfleto para tentar ativar, né? Mas aí é muito complexo. O panfleto te dá 3% hoje de retorno.
tá? Hoje mesmo... O panfleteiro, ele é um vendedor. Sim, mas eu não estou falando o panfleteiro, eu estou falando em panfletagem, que é em forma de correspondência. Certo. Tá? Porque ele só foi mandado, é como se fosse semente. Sabe quando você começa a pegar sementes e sair jogando? Certo. Tá? É mais ou menos o que eles fazem nos correios, enviando panfletos pelo correio. Tá. Mas nesse caso em específico que a gente está falando, Certo. o panfleteiro, se ele for estratégico, ele consegue um resultado muito maior. Tá, então o fluxo do processo de venda, caminho seguido por algo, ou alguém no universo, tudo tem um fluxo. Mesmo aquilo que parece parado, estudar o fluxo é fundamental. O fluxo, ele é o caminho. O caminho, exatamente. O caminho da venda. E qual é o caminho da venda? O caminho da venda é aquele que você quer. O bom vendedor, ele controla o caminho. Como? Controlando o atrator. O atrator é aquilo que puxa o cliente para a loja. Preço, promoção, decoração, produto, localização, propaganda, publicidade, confiança, fila de pessoas da porta. Sabe aquela quando você cria aquele monte de gente na loja de inauguração? Aquilo lá atrai cliente. É um atrator. Produto parecendo que vai acabar. Toca teclado, isso, taca foguete. Isso, tudo isso é atrator. Legal. E o impulsionador. Controlou isso, você controla a venda. Certo. Impulsionador é a necessidade, é aquilo que eu estou precisando. É a personalidade, o desejo, o incentivo, alguém indicando, com indicação de confiança, curiosidade, sentimento, escassez e emoções. O atrator, ele acaba ativando o impulsionador. Certo. Tá? E a trajetória é o caminho percorrido para o cliente até chegar lá. No shopping eles controlam muito bem o caminho. No shopping, não sei se você viu, Sim. As escadas rolantes são sempre bem posicionadas para eles. Onde você sobe, você não desce. Exatamente. Você tem que dar uma volta danada para ver todas as lojas antes de descer. Intencionalmente para poder você... Intencionalmente. Você já percebeu, Flávio, uma vez você me falou isso, no supermercado o arroz ele nunca fica na porta. Não. Necessidade de primeira, produtos de primeira necessidade nunca fica na porta. Tá lá no fundo. No fundo. O mais escondido possível. Que é para você andar e procurar pelo supermercado. E procurar, porque sempre você vai procurar o arroz. Sempre você vai procurar o feijão. Muito interessante. Muito. Então a venda ela não está simplesmente... Tem empresa que ela trabalha o seguinte, o vendedor ele tira pedido. Isso. Eles fazem um marketing tão incrível. Isso. Então, a venda ela não é simplesmente também só no vendedor. Não. Não achar que o vendedor uma cobrança em cima do vendedor, que o vendedor ele vai mudar a questão da empresa. O layout vende. É um conjunto, né? Que faz com que ele seja um bom vendedor. Exatamente. É o conjunto. Investimento em propaganda. Ou um tirador de pedido, porque tem a diferença entre tirador de pedido e vendedor. Isso. O tirador de pedido é quando o cliente vai lá com vontade já de comprar. Já está convencido. Ele só tira o pedido. E o vendedor não, é aquele que ajuda o cliente a escolher. E determina o que ele vai comprar. Tá? Certo. Porque ele já vai trabalhar, o vendedor ele tem poder sobre o impulsionador. E aí tem a velocidade. A empresa trabalha com o atrator e o vendedor impulsionador. E a velocidade é o tempo que o cliente chega lá na tua loja, fica na loja e vai embora. Tá aí, gestão de carteira de cliente. Certo. Quem não sabe gerir sua carteira de cliente? Olha, infelizmente essas pessoas vivem matando um leão todos os dias, sofrendo, né? Nunca tem cliente suficiente. É falta de dinheiro, né? Tempo todo, conta para pagar e nunca tem cliente. Porque não sabe gerir. Você nunca sabe gerir. E como é que faz a gerência? É muito simples. Primeiro, determine que tipo de cliente você quer ter, tá? Nós temos, basicamente, 4 tipos de cliente. E são perfis de pessoas que, às vezes, não são fiéis à empresa, tá? No próximo slide, nós vamos ver exatamente isso, tá? Os perfis... mas antes disso, temos o PDCA, que é o planejamento. Isso que a gente está fazendo agora é o planejamento. Nós estamos planejando. Isso, determinando que tipo de cliente a gente quer atender. Tá? E pode ser para corrigir alguma coisa, o planejamento, ou pode ser para atrair algum tipo de cliente específico. Depois de planejar, eu vou executar. Tá? Eu vou atrair esses clientes, eu vou executar o plano. Depois vou checar se tudo foi feito e se foi cumprido as metas. O segredo de não errar é fazer e conferir. Perfeito, né? Você disse tudo. Tá? E depois eu vou corrigir. Claro que a gente sabe muito bem que evitar o problema é mais barato do que corrigir. Mas quando
Mas caro é deixar repetir o mesmo erro. Entendi. Então, PDCA quer dizer planejamento, Planejamento, plano do check, etc. Executar. O que é isso? checar, tá? E agir, tá? Certo. Então você planeja, executa, checa. E age. Tem gente que planeja, executa. O planejamento tem que ser rápido. Tem gente que passa 5 anos planejando. A execução, ela tem que ser feita com o menor recurso possível para gerar menos custo. A checagem tem que ser erro zero. Checar tenho- tudo. Já não imaginou posso ter erro zero. um avião pega voo Isso. e a checagem lá tá erro 99. Exatamente, tá? E a avaliação e correção tem que ser em tempo real. Entendi. Identificou, já vai corrigindo. Identificou, já vai corrigindo. Imediato. Técnica. Isso chama técnica. Isso, Né? isso. Não é motivação, é técnica. Isso. Ou método também, você pode chamar de método. Método, né? E aqui ó, são os 4 tipos de pessoas que aparecem, tá? Nós temos aquele que tem baixa rentabilidade e baixa fidelidade, tá? Esse é péssimo, esse é o pior cliente que tem. Não vale a pena investir nele. Por quê? Porque ele não vai te dar lucro, ele não é fiel a você e não te traz dinheiro, Entendi. Tá? Ele não é fiel. não é fiel. E Ele é aqui- infiel. Temos aquele que é fiel, tá? Mas ele tem baixa rentabilidade. Ele é fiel a você, mas não te compra. O que que temos É que o fazer? famoso amigo. Exatamente. Aí temos que fazer o quê? Fidelizar. Já que ele é fiel, eu tenho que oferecer ofertas que rentabilizem a empresa. Certo. Temos outro que ele é fiel e rentabiliza. Esse é o cliente que você tem que buscar, tá? Fortalecer a fidelidade dele, otimizar a rentabilidade, quer dizer, aumentar a linha de produtos que ele vai consumir, tá? E trabalhar com venda cruzada, ou seja, verificar que tipo de produto, além daquele que está comprando, ele vai precisar. Isso. Tem uma história, né, que fala Uhum. que o cara foi pra comprar um barco foi para comprar uma vara de pesca, uma coisa assim. E o cara comprou barco, comprou Na verdade, foi comprar como mods para a mulher dele. um mods, né? E no final, o cara vendeu barco, vendeu anzol, vendeu tudo para ele. Foi Porque ele já tava com o fim de semana acabado mesmo, a mulher tava naquela situação, e aí ele foi pescar. Vai pescar que você ganha mais. Olha, tem muito isso, sabia? Uma vez eu comprei agora um piano. Sim, Eu não tocava teclado. E comprei um piano, sim. né? Porque ia chegar o carnaval, eu não pulo o carnaval. Eu falei, então vou comprar um piano Pra ter o que fazer pra dentro ter o de que casa. fazer, desestressar, tocar, Sim, sim. né? E eu entrei na loja, não era um cliente que eu acho que o cara nem imaginaria que eu ia comprar aquele piano. Sim, Mas ele, conversando, me atendeu bem, tirou todas as minhas dúvidas. E tem gente que pensa que venda é manipular. não Venda é é. tirar as dúvidas do Cliente, cliente. persuadir, né? Tudo Justamente. tá ali, tá na sua mão. Ele tirou as dúvidas e eu escolhi. Perfeito. Né? Ele te fez comprar. Justamente. Tanto que ele falou assim: olha, o piano. E olha que atitude interessante dele. Ele falou: olha, esse piano tal, ele é bem completo, mas tem esse teclado aqui que simula um piano. Então também tá num valor bem em conta e dá pra. Então, entendeu? Ele me deu opções. Sim, e você teve a liberdade. Não de muitas, só me escolha. deu 2, Perfeito. Nunca dei muitas opções. né? E aqui nós temos o último item, que é aquela pessoa que é rentável, compra bastante, mas ela não é fiel. Se aparecer alguém oferecendo um preço diferenciado, Entendi. ele muda. Ela vai pelo preço. Então você vai ter que fortalecer mais a fidelidade. Vai ter que se relacionar melhor com ele e gerar mais fidelidade. Essa que vai pelo preço é complicado porque ele se perde muito, né? Mas é porque o Mas cliente tudo ele vai atrás de depende do valor. oportunidades. Não, né? é valor. É porque você não vendeu valor para ele, você vendeu preço. É, mas tem pessoas que realmente você, como por exemplo, a MVB ela tem projetos com cursos bem em conta, que é focado justamente para você se profissionalizar, que não tem acesso. Tem pessoas que têm facilidades, tem pessoas que não. Sim. Então as empresas elas têm que inovadoras, elas têm que pensar nessa possibilidade de como fazer igual o táxi. Sim. Quem usava táxi era rico. Sim. Hoje nós temos a Uber, Sim. né? Ou Qualquer seja, um pode usar. inovou Inovou e facilitou os Facilitou. acessos. isso aí.
Então, termômetro da confiança na gestão de carteira de cliente. O que é isso? Esse Diamante, aqui é ouro, a- prata. É Rinodê isso aqui? É nada. Diamante, ouro, prata, bronze, É barro? Não, é não. Aqui é o nível de confiança. Lembra que nós falamos do nível de fidelidade? Ah. Fidelidade é equivalente a confiança. Certo. E confiança é equivalente a fechamento. Então eu tenho aqui um termômetro mostrando o tipo de cliente. Aquele cliente que não é fiel, tá? E também não rentabiliza, ele é barro. Aquele cliente que ele é fiel, mas ele não rentabiliza, é o bronze. E aí nós temos os outros, né? Aquele que rentabiliza e é fiel é o diamante, tá? Legal. Então temos esses 4 aí. E interessante que o bronze e o barro, eles estão no mesmo nível. Mas o nível de fidelidade muda, mas ele não é fiel e ele não é rentável. De um para o outro só muda o nível, tá? Entendi. E aí, então, nós temos a classificação. Por que é importante você definir o seu cliente? Saber entender É ele? porque você diz quem você quer. Você aponta, eu quero este cliente, tá? Sem dúvida eu quero trabalhar nessa empresa. Então é Tá. importante você conhecer e saber o tipo de cliente, né? Que você quer tem. atrair. Você tem que você quer, né? Exatamente. Senão você vai pegar sua tranqueira. Entendi. Porque a tranqueira, ela tá aí no mercado, tá? E ninguém quer ela. Aí o que acontece? Você não sabe, você não classifica, você não identifica. Então, ela é que cai para você. Legal. Muito bacana. Tá. Então nós temos aí o fluxo processo de vendas, funil de vendas. Exato. O que é isso? São ferramentas de você controlar a venda. O fluxo do processo é você determinar o começo, o meio e fim da tua venda. Igual nós explicamos anteriormente sobre o fluxo de compra, né? A ciclo de vida de cliente. Tem gente que ele começa a vender, ele já vai pelo fim, né? Exato. Ele já quer que a pessoa compre. Esse é um erro. Aí a pessoa não compra, porque ela se sente sendo manipulada. Entendi. E aí temos o suporte tecnológico no formato da operação de vendas, que, por exemplo, um site, tá? Um WhatsApp. Então, tem várias ferramentas que eu posso utilizar para maximizar minhas vendas, né? Implementação do cockpit gerencial, que é um espaço, né? É a elaboração de um espaço onde eu vou gerenciar, eu vou controlar tudo que está acontecendo. E aí eu preciso de suporte e implantação. Olha aí, então nós temos o quê? Desconhecidos, visitantes. São aqui esse é de site, né? Mas aí é muito legal porque eu gostei muito da forma que eles colocaram o funil de vendas. Primeiramente, tem a pessoa que ela não conhece o seu negócio e você também não conhece ela. A partir daí você vai atrair essas pessoas, tá? Certo. Esses visitantes que atraiu, que pode ser na empresa ou pode ser no mercado, você converte ele em leads e aí de leads ele vira fechamento, né? Ele vai para ser cliente e depois ele fica um cliente encantado, porque você vai encantá-lo e ele pode se transformar num cliente mais fiel. Pode passar. Beleza. E aí tem um funil, né? Isso, é esse aqui que eu quero mostrar. Esse funil, ele está trabalhando com uma matéria-prima, vamos dizer assim, barro. Certo. Tá? Pessoas que você nunca viu, não conhece você, não foram indicados. Então, a cada 100 clientes que entram, 10 fecham. Legal, né? Imagina quanto você custa para atrair esses 10 clientes, tá? A cada 100, 10 fecham, 60 agendam reunião, 40 comparecem à reunião. E desses 40, os 10 fecham. Legal. Olha. Esse é o barro, tá? Esse é o barro. Se eu trabalhar com cliente diamante, 100 marcam, 80, tá? Fecham. Interessante. Então, por isso que é importante você saber identificar. Diamante, tá? Diamante. Se for o cliente... Mas nem toda empresa é feita... era bom demais toda empresa ser feita Aí é com que diamante, tá. né? Pode ser. É só você querer. A questão é que às Ah. vezes a gente perde tanto tempo amassando barro na empresa, trabalhando e Certo. não focado no cliente diamante, tá? Que a gente não tem tempo de atender o diamante. Entendi. Porque o barro, ele consome todo o seu tempo. Porque ele dá muito trabalho e pouca lucratividade. Legal. Então, ô Flávio, deixa eu perguntar uma coisa aqui pra você. Você que é um cara experiente, né? O vendedor, ele já nasce vendedor? Não. Tá? Ele Não. aprendeu? Ele aprende, tá? Ele inicia com a comunicação, ele comunica, Certo. tá? Ele comunica o que ele quer. Uma criança, por exemplo, ela negocia por meio de manipulação. Certo. Eu Sim. tô com fome, quero comer. Eu vou chorar, se você não me der comida, continuo chorando.
Certo. E aí é uma forma de manipulação. Aí com o tempo ele vai aprender que ele, assim, eu consigo. Só que eu posso conseguir de coisa mais lenta, mais lenta não, mais suave e com maior quantidade, pela persuasão. Entendi. Então, outra questão também é o seguinte, o operador de caixa ele vende, então. Também, o operador de caixa ele pode vender. É uma das funções dele. O recepcionista pode? Pode vender também. Tá? Dependendo do tipo de negócio que está implantado. Entendi. Beleza. Eu queria que você voltasse só um pouquinho, tá? Esse aqui é a ampulheta de venda, tá? Certo. Nele aqui eu trabalho com a venda perpétua. Tu já ouviu falar sobre isso? Não. É quando você nunca mais para de vender. E você controla o que você quer vender. Você começa com a atração, essa atração se torna várias oportunidades de negócio, essa oportunidade vira uma conversão e vira venda. Aí depois que ela vira venda, ela é retida, tá? Retida na parte de baixo. É transformada essa retenção em lealdade, o seu cliente passa a ser fã da marca, tá? E depois ele começa a trabalhar indicação, venda perpétua. Aí a atração vai trabalhar com o quê? Com essa indicação. A atração é indicação. Entendi. Flávio, administração, sim. nós já falamos, né? É a base de dividir tudo para entender tudo e melhorar tudo. É a mesma ação que o cérebro humano faz para entender a realidade onde está inserido. Eu preciso dividir Certo. para depois entender, para depois melhorar. Muito bem. Então nós temos objetivo, É o que eu quero fazer. pessoas. Pessoas é uma ferramenta para atingir o que eu quero fazer. E a recurso também é outra ferramenta. Muito bem. Então, pessoas têm hierarquia e cargos, recursos, Isso. equipamentos e processos. Eu tenho que dividir em hierarquia e cargos. Lembra? Dividir para conquistar. Como dividir para conquistar. Dividir para entender. E dividir para melhorar. Muito bem. Então, objetivos organizacionais, pretensões ou propósitos da empresa. Isso, é o que eu quero atingir. Em valores, em tempo. Aí eu coloco tempo, quanto é, tá? Eu torno a coisa mais sólida possível. Que foi aquilo que nós falamos sobre a missão. A missão já não é... A visão, perdão. A visão, isso. A visão. Ela é Objetivo. menos sólida do que o objetivo. O objetivo ele é mais sólido. Tá? Entendi. A visão ela é mais tipo assim, ser referência nacional em área tal. É a visão. Tá, recursos humanos em uma empresa. Ele é responsável por atrair e treinar, né, novas ferramentas de trabalho, que seriam os seres humanos. Certo, então são pessoas. Pessoas. Recursos materiais. São logística, depósito, almoxarifado, tudo isso está dentro dessa área de recursos Recursos materiais. financeiros. É o dinheiro, né? O tutu, o arame. Dinheiro. Informações. Tá. Informação são dados, né? É coletado dados. O departamento de marketing cuida muito bem disso. Tudo né? isso são recursos. Tudo, Espaço físico tudo também. vira dinheiro. Tudo vira dinheiro. Tempo também é um recurso. Tempo é um recurso. Certo. Importantíssimo. Tempo é dinheiro. E espaço virtual, É o site. o site. Site também é dinheiro. Tanto para Tá. construir quanto para você ganhar dinheiro com ele. Processo de transformação. O processo de transformação é quando eu coloco um recurso, tá? Dentro desse processo e no final eu gero um resultado, tá? Que eu quero um resultado positivo. Muito bem. E nós temos agora o processo. Então, o processo ele é justamente a estrutura de ação de um sistema. Do sistema. Para quê? Transformar tempo em dinheiro. E quais são as 4 funções administrativas? É muito simples. É o planejamento, tá? É a organização, que é a divisão. Certo. É o direcionamento e o controle. É como se você fosse dirigir um carro. Você determina onde você quer chegar. Certo. Tá? Depois, você entra no carro, você vai ter toda a organização do que vai ser feito, né? Você vai Certo. botar o cinto, você vai fazer todas as coisas, né? Depois, você vai direcionar, você vai dirigir aquele carro e vai controlar velocidade, se tá frio lá dentro do carro ou não, tudo isso faz parte da administração. Aí, no final das contas, eu coloco o recurso à disposição nesse círculo de produção e no final me gera resultado. Muito bem. Então, nós estamos falando, na realidade, administrar é você organizar, planejar, controlar, organizar seus recursos também, direcionar. Tudo referente a recurso, tá? Né? Tudo isso aqui é referente a recurso. Muito legal. Então, um sistema... Cara, Ele é um conjunto de processos, né? Interligados entre si.
tendo como objetivo alcançar o funcionamento do macroprocesso, que é o grande objetivo da empresa, tá? Que é uma visão, por exemplo, é o macroprocesso, aonde ela quer chegar. Entendi. E, claro, temos a gestão de processos organizacionais. É quando esses processos se tornam maior, tá? Eu tenho aqui o mapeamento de cada área, eu Certo. tenho o operador de caixa, eu vou mapear a área do operador, o que ele faz, como ele faz, quanto tempo ele faz, tá? Depois eu vou identificar o fluxo de atividades, quantas vezes ela faz aquela mesma coisa, tá? Quantas vezes ela faz aquilo. E depois vou ter indicadores, tá? Certo. Indicadores percentuais. Ah, ela atingiu 10%, ela atingiu 20%. Então eu vou começar a ter indicadores. E aí eu vou, com esses indicadores, avaliar se está funcionando os processos ou não. Entendi. Claro que nós temos aqui exemplos de sistemas funcionais eficientes, como se fosse um corpo humano. O corpo humano, o rim funciona de um jeito, o cérebro, o corpo humano. É o maior exemplo de empresa, né? Exatamente. E tem um coordenador geral, que é o cérebro. Que é o cérebro, o coordenador geral. E Cada um tem sua função dentro do corpo. Cada um tem sua função. Isso é uma empresa. Isso é uma empresa. Muito bem. Por isso que chama-se organização, vem de órgãos. Objetivo é diferente de... Objetivo é diferente da visão, porque o objetivo ele é mais concreto. Você tem Aonde você quer chegar? Não, você tem o tempo que você quer chegar, você tem quanto você quer obter, tá? Entendi. Tudo isso dentro do objetivo. Na visão, não. Na visão você quer, olha, eu quero ser referência mundial, tá, em vendas, por exemplo. É uma visão. Entendi. Então é por isso que é importante as pessoas terem objetivos na vida também. Exatamente. Na sua primeira empresa, ó, que é você. Exatamente. Hoje até existe o MEI, né? Exatamente. E aqui você está mostrando aí que é muito legal. Aí é o RP, que é um sistema que liga todos os departamentos de forma virtual. O que é RP? RP é um software. Um software que cuida de toda a organização. Ele é o software que vai... É o hoje até em macroprocesso de nuvem, né? integração de sistema de gestão. Ele tem tudo, ele tem lá dentro Isso. todas as informações da empresa. Isso, Para exatamente. você acompanhar em tempo real. Exatamente, é um software, é o nome dado para um software. Muito bem. Então, atividades processuais ou metas como ponto de checagem. E isso é o que você vai fazer a curto prazo. O que eu quero Certo. fazer, quem vai fazer, quanto tempo vai levar, por que vai fazer. Metas são todas as atividades a curto prazo. Aí, Certo. como vai fazer? E como vai fazer. Missão, visão, objetivo, resumindo, Isso. metas. Ó, notou né? que a meta é a base, é o último item? Na verdade, o último não. Ele tem ainda a tarefa, atividade, meta, objetivo, visão, missão. Então, é para entender como é que funciona a estrutura da empresa. Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer lugar serve. Exatamente. Né? É isso aí. Por isso as empresas buscam os profissionais capazes de atender prontamente com habilidade e competência qualquer departamento da empresa. Exato. Né? É muito importante isso. Então, vamos lá. Auxiliar administrativo também tem que ter essa questão de saber organizar o seu local. Sim. Como se organiza o local de trabalho? É importante isso, o operador de caixa, auxiliar administrativo, o vendedor. É entendendo as atividades. Lembra Certo. que nós falamos das metas, das atividades, das tarefas? Ao entender as atividades, eu vou entender o que eu vou precisar para executar a atividade. De repente, eu preciso de uma mesa maior. De repente, eu preciso de 2 mesas para atendimento. Eu preciso de 2 recepcionistas. Acontece casos disso, tá? Então, eu preciso de mais sofá. Então, eu vou determinar o que eu vou comprar, tá? Para organizar meu espaço de trabalho. Entendi. Então você tem que organizar ali onde vai ficar cada coisa, deixar Isso. né, a mesa. Ferramentas de trabalho. Aquela mesa bagunçada. Não dá certo. Não dá certo. Não dá certo. Legal. Qual o produto mais importante? Você. É isso mesmo, nosso aluno. Você que está nos assistindo agora, você é o produto mais importante. É por isso que você está se qualificando agora aqui na MVB. Porque você entendeu isso. E por isso você também vai ser valorizado pelo mercado e vai conseguir sua oportunidade de trabalho. Legal. Marketing pessoal, meu amigo. Isso, agora, Flávio, marketing pessoal é uma coisa que as pessoas não têm. Elas acham... Eu sempre falo sobre o Lula. Sim. Em 2002, o Lula Sim. era o Lula Paz e Amor. Sim. Bora tirar o lado político. Vamos fazer Sim, análise do sim, Duda sim, Mendonça. sim. Duda Mendonça, Sim. o maior marqueteiro que o Brasil teve. Ele fisionomicamente ele mudou. O Lula era conhecido como o cara que não tinha... Ele não tinha chance nenhuma. chance nenhuma, mas ele também não tinha estudo. Também é analfabeto. O Lula era aquele cara raivoso. Diz que na política existe o pai
né, que cuida, que é o pai dos pobres, existe o herói que vem para resolver os problemas, tem vários perfis, Tem. né? E aí o Duda Mendonça, em 2002, colocou o Lula como pai. Isso. E para resolver o problema que o povo batia nele, dizendo que ele não tinha estudo, deixou a barba ficar branca e ficou grisalho. Exatamente. Agora ele não podia não ter inteligência, Mas ele te contratou alguém mas que tinha. ele era um cara sábio. É grande. Cabelo, igual você, ó, barba e sabedoria. É símbolo, né? Isso é marketing, Pessoal, se você... posicionamento, você saber se posicionar. Exatamente. Coerência. Mas para isso ele fez uma pesquisa, tá? Ele fez o marketing, metodologia, tá? De estudo, ele é mercadologia, pesquisa e ele coletou informação antes de tomar decisão. Então é sempre a pergunta, como os outros veem você? Exatamente. Porque a partir daí, se vê negativo, positivo, aí eu posso trabalhar, tá? Concorrente, cliente, parceiro, amigos, todo mundo, como é que vê? Duda Mendonça fez exatamente isso, ele pesquisou o que os concorrentes do Lula faziam, o que todo mundo falava dele, e em cima disso ele trabalhou. E também ele precisou ver como o Lula se via. Passa para frente, e você vai ver como ele se via diferente. Sim. Ele se via... Sindicalista, né? Mas ele não conseguia projetar isso, não. Aí é que é interessante. Ele se via como um herói, ele se via como alguém que poderia mudar a realidade do Brasil. Essa é a visão lá dentro. Só que na projeção dele, no comportamento dele, ele passava uma outra informação. Então havia uma incoerência, tá? Com o conteúdo interno, com o conteúdo externo. Boa parte do seu sucesso, do seu marketing pessoal, passa pela sua aparência. Exatamente. E o Duda Mendonça fez exatamente isso, mudou a aparência. É o que você quer passar para as pessoas Isso. na sua aparência. Tem que ser Isso. coerente com a sua aparência. E o seu conteúdo também tem que estar coerente à aparência. Coerente. Esse é o problema. Justamente. Né? Então nós temos aí, né, competência, uma junção de atitude, conhecimento, Exato. habilidades, Exato. né? Muito legal. E aqui é legal, porque aqui é o eu do conteúdo interno, né? Eu tenho foco, eu tenho comprometimento, eu tenho persistência. Será que eu tenho resiliência? Eu caio, depois eu levanto? Certo. Ética, olha a ética de Olha novo a aí. ética de novo. Autodesenvolvimento, eu tenho network, eu conheço pessoas. Certo. Tudo isso influencia. E aí tem os passos para você ter um bom marketing pessoal, Exato. E mais ainda, para você vender. para você vender, né? Vender o melhor produto do mundo, que é você Que é mesmo. você. Levanta cedo. Pessoas preguiçosas não têm sucesso na vida. Pessoas que não querem sacrificar não têm sucesso. Mova-se por metas e objetivo. Você já sabe fazer metas, você já sabe fazer objetivo. Não desperdice seu tempo. Seu tempo é dinheiro. Penso nas minhas atitudes. Avalie como é que está o seu comportamento perante as situações. Não deixe que o medo lhe domine. Não desista. Acredite na força do entusiasmo e aprenda algo novo todos os dias, que é o que você está fazendo agora. Você está aprendendo algo novo hoje. E como é que se vende uma ideia? Uma ideia muito simples. Porque um produto é fácil, e a ideia? A ideia é você descobrir o que passa na cabeça do seu cliente. Tem que descobrir o que passa lá dentro, tá? E é Porque fazendo você o quê? vai identificar e ativar, tá, a necessidade do cliente dentro da cabeça dele. Então, no caso, você tem que... Mas você conhece fazendo perguntas. Exatamente, você disse tudo. Perguntas direcionadas e pesquisando, né? Você vai descobrir qual é a cultura da família dele mesmo, a personalidade dele, experiência de vida. Ele vai contar tudo para você. Estilo de vida, nível educacional, classe social. E aí, então, você vai descobrindo o perfil. E o que é o perfil? É a projeção pelo meio do comportamento, tá, desses conteúdos. Legal. É o que tá na cabeça dele, ele vai projetar no comportamento, nas palavras e tal. Olha, aqui tem uma questão do perfil e tal, mas Flávio, eu vou te falar uma coisa. Quem tá assistindo a gente, olha bem, você vai entrar no nosso portal, portal.mvbcurso.com, só para quem é aluno da MVB. Ah, muito bem. Vai ter acesso, você entra lá no portal e você vai acessar o perfil, como analisar perfil de pessoas analítico, como você identificar para você O apoiador, saber o controlador, o controlador, catalisador. até mesmo as pessoas que vivem com você, para eles saberem. Só para quem é aluno, entra na plataforma agora e você vai ter lá no módulo 2 e 3 esse conteúdo aqui que tá é incrível, gente. Tá fantástico incrível, esse tá conteúdo, viu? Olha aí, né? Só dá um gostinho, Marcos. Só dá um gostinho para eles. Olha, não. Deixa, eu gosto disso, né?
nem gostinho, né? Também é maldade. É maldade colocar o mel na boca da criança e depois tira, né? Exato. Então, realmente, para quem é aluno, vai lá na plataforma, ficou curioso? Vai lá depois daqui para você saber. Manipulação e persuasão, qual é a diferença? Olha só, a manipulação é quando eu forço a barra, tá? Quando eu imponho alguma coisa. E a persuasão é quando eu trabalho com livre-arbítrio. Aquilo que você falou que o vendedor fez com você do piano, ele te deu a liberdade de escolha entre um piano mais caro e um piano mais barato. Por que ele fez isso? Porque ele sabia do teu bom gosto. E aí acabou que você comprou um pouquinho mais carinho, né? Aquele melhorzinho, que eu tenho certeza que foi o que te satisfez. Muito bem, agora você vendeu, beleza, e agora o controle desse dinheiro, controle do livro caixa para o operador de caixa. O livro caixa, ele é diário, tá? Certo. Ele é diário, tá? Isso é feito à mão, mas esse aqui é aquelas empresas menores, tá? Certo. Eu posso controlar. E tem um controle também do livro caixa no computador. No computador, que é muito mais fácil do que com aquela... Tudo automatizado. Hoje em dia é muito barato para você comprar um sistema e parar de ser arcaico com aquele livro caixa, né? E tem mais. Quem for fazer o nosso curso de operador de caixa vai ter uma prática de como é que usa um PDV e um livro caixa virtual lá no Então o PDV. livro caixa praticamente é isso aí, né? Você O movimento é diário, é todo dia. Tá? A entrada e saiu, saída. entrou, saiu. No final você soma. Entrou R$50, saiu 20. Exatamente. Sobrou 30. Exatamente. Agora tem que tomar cuidado, né? Entrou R$50, saiu 100. Aí vai sair de onde? Essa é a pergunta. Aí tá pegando lá e dá uma... Nossa, dá uma bagunça danada. Dá uma bagunça. Porque você pode estar tirando do próprio bolso. Aí Entendi. você começa a pagar para trabalhar. Entendi. Tá. Por que existem empresas, então? Para solucionar problemas dos clientes. Elas nascem para isso. Não é para dar dinheiro pro dono da empresa, como alguns pensam. Alguns empresários pensam assim. Tá, então nós temos a indústria, comércio, serviços, Exatamente. ONGs também são empresas. ONGs são empresas, Que são igrejas igrejas, são clubes. igrejas, clubes são empresas, associação em geral. Tudo isso são empresas, não é isso? Sim. E a classificação das empresas, né? São microempresas, o MEI, tá? Franquias. Hoje tem o empreendedor individual que você pode abrir. Isso, exatamente. Né? Pode abrir um empreendedor individual. Temos a sociedade anônima. Que é temos onde vai para a Bolsa de multinacionais, Valores, a sociedade anônima. Exatamente. Temos a multinacionais. Né? Legal. E todas elas têm que ter uma coisinha chamada CNPJ. Todas elas. Todas. Para ser uma empresa. Empresa. Ela tem que ter um Formal. CNPJ. É, uma empresa formal. Entendeu? E empreendedorismo? O empreendedorismo é a ação de eu vejo um problema, tá? E eu crio a solução para esse problema. Isso é só a ação. Tá, então a diferença de empreendedor para empresário. É muito simples. O empreendedor ele cria a solução e o empresário ele mantém aquela solução viva. Diz assim, o empreendedor cria um negócio e o empresário ele mantém o negócio vivo. Em alguns casos a pessoa ela gosta de ser empreendedor, então Certo. ela se torna só aquela pessoa que cria novas soluções. E aí ele contrata alguém para ser o administrador da empresa. Tá, você falou de negócio. O negócio tem ciclo de vida? Tem. Ele tem um começo, meio e fim. Entendi. Se não tomar cuidado, tá? Tanto que quando ele introduz é como se fosse uma criança nascendo no mercado, né? Sim. Depois, aí é onde o empreendedor ali está. Ele entra na introdução, no crescimento, ele é empreendedor. Na maturidade, não. Aí eu tenho que ter um empresário ou um administrador de empresas administrando para mim, que senão o empreendedor ele acaba matando a empresa. É, verdade. Mas- Muitas vezes ali é vendida a empresa, na maturidade. Exatamente. Aí o que acontece? Quebrou, vamos dizer assim. Aí ele precisa do empreendedor de novo para solucionar aquele problema. Entendi. Então uma empresa tem um ciclo de vida, né? Que interessante. Isso. Americanas tem 100 anos. A Sim. empresa é centenária. Sim. Igual Correios também, né? Que tem 100 anos, né? Isso. Então, é uma empresa de longa vida, mas foi vendida Exato. já a Americanas, por exemplo. Não é o mesmo. Exatamente. É o mesmo ainda, será? Não tenho essa informação, mas acredito que foi vendido por um grupo. Acho que foi vendido, né? Por São isso até os que 3 muda- maiores do Brasil. Muda a gestão. A Coca-Cola, por exemplo, ela tem 150 anos. Ela mudou de várias pessoas, foi vendida para várias pessoas. Só que interessante, no caso dela, os administradores conseguiram manter a identidade, o conceito da marca. Certo. Então nós temos também empresas extrativas. O que é isso? É aquelas que retiram produto direto da natureza. Agropecuárias, É aquela que plantam, ela não retira. industriais Industrial é aquela que transforma algo que foi produzido em matéria-prima. E Em matéria-prima não, em resultado final, em produto e final. comerciais. É aquela que vende o que a indústria faz. Legal.
Então, resumindo, a administração é planejar, organizar, dirigir e Controlar. topzera. Exatamente. Não é top, é top. Topzera. Topzera. Que legal. Então, tem exemplo isso aqui, importante, cada empresa que tem o seu organograma hierárquico. Sabendo quem Para quem manda em trabalha, saber quem manda em quem, né? É, porque é uma bagunça quando você tem um índio e 2 caciques. É complicado. É complicado. E isso ocorre muito nas empresas. É familiar, quem manda é a mãe, o pai, a irmã. Isso. Aí o funcionário não sabe para que obedece. Um manda jogar o lixo fora. Quem outro manda é o dono. manda As esperar. pessoas pensam que é isso, né? Quem manda é o dono. É, mas são 4 donos. E aí? Pois é, cada um tem que ter seu cargo. Exatamente. Né? E Cada pessoa tem que saber o que faz. tem que ser respeitado. Quem é o Exatamente. seu superior. Né? Exatamente. Isso é muito importante. Uhum. Então, o organograma ele é um gráfico que representa a organização da empresa. Exatamente. Muito legal. E vamos lá. A diferença do administrador e do gerente. O administrador, ele é estratégico, ele é mais nível estratégico. O gerente, ele é nível tático, ele toma Certo. decisões a médio prazo, enquanto o administrador toma decisões a longo prazo. Muito bem. Agora, o operador de caixa. Voltando aqui à parte do operador Sim. de caixa, Sim, falando de empresa, indo para o caixa agora, Uhum. tem as formas de pagamento. sim, Hoje, nós temos diversas, sim. né? Quais são as formas? Hoje, assim, Hoje não se usa tanto Hoje não tem- cheque. é, Hoje se usa mais Pix. tá Dizem mais até que simples 90% hoje, né? À das pessoas- vista, Pix, Exato. né? Uhum. Você também que está aí na nossa plataforma, né? Nosso aluno vai ter um vídeo exclusivo de como identificar notas falsas. Você vai descobrir como funciona uma nota, tá certo? Tá lá, tá. Identificação de dinheiro. tá na aula. Portal.mvbcurso.com, tá certo? Você vai saber tudo dentro E lá do nosso explicadinho, curso, explicadinho, né? Então, as formas de pagamento hoje tem Pix, que entrou. É, o dinheiro. cheque que não se usa mais. O cheque hoje só empresas estão usando cheque. Tem algumas empresas, dependendo da negociação, eles vão usar um cheque, Tá. né? E aí, também dentro da plataforma, você vai saber como se preenche um cheque, como Exato. funciona o cheque. Porque nem todo mundo sabe preencher cheque, Ele né? não sabe, não sabe. E porque hoje não se usa mais. Você aprendeu quantos anos a preencher um cheque? Eu aprendi com 15 anos de idade, quando eu trabalhava numa empresa chamada Flyback. 14 para 15 anos. Flyback era uma boate. Entendi. Eu não, pressão, eu sinto a pressão danada pra você preencher um cheque. Não, mas aí eu aprendi a cruzar cheque, aprendi tudo naquela época. Nossa, eu até hoje pra preencher um cheque, eu tenho medo danado de errar. Você não sente, não? Não, é tranquilo. Tranquilo. Olha, errar a assinatura, errar o valor, escrever, engraçado, você sabe escrever, mas no cheque você fica duvidoso. Mas é só uma dicasinha. Não importa o valor que você tem, o que importa é o que está escrito por extenso. Isso, é o que você escreve, é isso que dá a pressão. Porque não importa lá o valor, é o que você escreveu. É. Né? Mas erra menos, né? Tem gente que escreve um no cheque com H, né? E tá certo, né? Porque a pessoa entendeu, né? O que você quis dizer. Exatamente. Não se sabe se... Isso se chama, sabe o que, Flávio? Eu acho muito... Por que será? Tu nunca se perguntou, não? Eu nunca vou pesquisar depois. Talvez seja até uma explicação mais técnica. Talvez seja correto, Uhum. né? Não Eu faço não- ideia. Eu não faço, então eu não escrevo. Posso estar falando com besteira, talvez não seja escrevo um questão pagar. de... acabou que um viu um fazendo, cultura. o outro fez também, porque achou que era certo. Ou eu vou fazer isso aqui porque vai que tá certo e eu tô fazendo errado, né? Tá. Legal. E nota promissória? Existe ainda? Existe, né? Não só existe, mas legalmente, tá? A nota ela é vista como um documento cobrável, tá? Então, sendo bem preenchido, eu posso cobrar ela, eu posso empenhar coisas suas usando a nota promissória. E o que é um fluxograma? É um desenho que indica o processo dentro de qualquer área dentro da empresa. Então, Certo. eu indico um processo. Ou eu posso juntar vários processos Tipo num um processo como o quê? Coloca uma informação Por exemplo, ó, prática. eu tenho aqui, de novo, falando do operador de caixa, né? Certo. Eu posso desenhar um fluxograma do processo de atendimento do cliente. Um fluxograma de atendimento na recepção? E isso também posso Um desenhar. processo. Como é que você vai fazer o atendimento? Existe? Isso, passo a passo. Como é que você faz a venda? Cada atividade, exatamente. Só que aí eu transformo num desenho. Entendi. Onde tem nota fiscal, onde não tem, onde preenche alguma coisa, onde não preenche, onde a pessoa ela tem que distribuir, onde não tem que Tá. distribuir. Fluxograma é diferente de cronograma? Sim, cronograma é o tempo. É o que vai ser feito no tempo. Certo. Desenhando cada tempo.
tá? Isso aqui é feito tal dia, isso aqui tal dia, esse aqui tal dia, tal dia. Isso, então eu te passo O outro só mostra o processo, esse aqui eu vou mostrar o tempo que tem que ser feito. Para fazer aquilo. Entendi. Tá, tipo, nós temos diversos tipos de documentos adotados pela empresa, isso é importante para o recepcionista, importante também para o auxiliar administrativo, importante para o operador de caixa, importante para todas as áreas, Sim. né? Protocolo, agenda e arquivos. Sim. Não é isso? Isso. Nós já falamos sobre o protocolo. O assistente administrativo, ele é o mesmo do auxiliar administrativo? Ele é diferente, tá? Porque o assistente, ele é formado tecnicamente, ele é do curso técnico, tá? Certo. Ele fez um curso técnico em administração. O auxiliar, não, ele tem ensino médio e ele fez um curso livre de auxiliar administrativo, então ele pode ser contratado. Certo. Mas que ele vai como auxiliar e não como assistente. O assistente, ele tem um pouquinho mais de responsabilidade. Beleza. O arquivo são documentos que não são mais de documentos necessários à boa administração da empresa. Ou seja, Sim, você arquiva algo sim. que você quer guardar, porque pode ser que um dia... Vai precisar. E geralmente hoje eles são arquivo virtualizado. Certo. Muito legal. Regras da organização de arquivos. Como é que se faz? Bom, Alfabético, numérico? você pode decidir de acordo com a necessidade da empresa, tá? Dependendo da necessidade, você pode organizar por número, por ordem alfabética ou alfanumérico, você junta os dois. Você coloca um número e coloca uma letra. 2A, B2, B3, até as escolas, elas usam muito isso, né, nas salas de aula. Não é 1, 2, 3, não, é B1, a sala B1, sala B2, B3. Certo. C1. Então, no caso, eu que vou arquivar, eu tenho que deixar as gavetas aquelas bem cheias. Não, tem que ser bem organizado, facilitar o manuseio das Todo mundo pode ter pastas. acesso a esse material? Não, também não, porque aí bagunça, né? Todo mundo tendo acesso, bagunça. Entendi. Tá, e se for pessoa física, eu tenho que utilizar primeiro o sobrenome. Isso, exatamente. E jurídica? Jurídica, você já usa o nome da empresa mesmo. A razão social. Isso, a razão social. O nome, eu chamo de o nome verdadeiro da empresa. Legal. E dentro da nossa plataforma, o aluno também aprende, ele vê diversos tipos de documento, Sim, que é sim. comunicado, Sim. carta comercial, Sim, né? sim. Como ele vai, como é Sim, que tá tudo como lá, é uma carta ensinando a fazer. comercial, como é uma ata, Isso. né? E, claro, para finalizar aqui, etiqueta profissional. Perfeito. Qual a importância da etiqueta? O que é etiqueta para você? A etiqueta é um comportamento. É um comportamento coerente à situação que você está. Por exemplo, é coerente eu chamar uma pessoa de senhor, de senhora, chamar pelo nome. Senhor, senhora. Isso. E é um desenvolvimento diário, né? Todos os dias, seja sempre a sua melhor versão, né? Superando sempre. Isso faz parte da etiqueta. As pessoas, eu não tenho que melhorar, não tem que melhorar todos os dias. Tem um pontinho a ser melhorado. Entendi. Então, a etiqueta, a gente pensa que a etiqueta é aquela coisinha, né? Que você pegar assim o copo, pegar... Não, aqui são regras sociais. A etiqueta empresarial, ela é baseada em comportamento perante o cliente. Entendi. Então, o relacionamento interpessoal é uma das competências mais valorizadas no mercado de trabalho atual. Que já falamos até sobre isso, né? Sim. Relacionamento inter e intrapessoal. Pontualidade de compromisso é etiqueta? Etiqueta. etiqueta? Pessoas que não cumprem seu compromisso, não chegam atrasadas e tal, eles não têm etiqueta. Uso do celular. Esse é um grande desafio hoje, né? Porque as pessoas, no geral, estão tendo dificuldade de olhar nos olhos da outra. E quem tem memória falha? Também, tá? Então, eu tenho dificuldade, o que eu tenho que fazer? Anotar tudo. Eu tenho que anotar tudo. E a etiqueta profissional muda de país para país? Muda, porque a etiqueta, ela se baseia na cultura de cada país. E quem não gosta de cumprimentar pessoas, como é que faz? Vai ter que ir pra roça. Vai ter que Vai ter que cuidar conhecer a de bicho. enxada. Vai ter que conhecer a enxada, porque nós estamos no meio de pessoas, Nem né? bicho não aceita ser cumprimentado? Não tem como você cuidar de bicho sem ele falar com ele, falar o nome falar dele, com tratar com Minha carinho. mãe conversa com as galinhas Nem dela. bicho. Nem bicho aceita mais. Pois é, hoje mudou. Gente, foi um prazer conversar aqui com o Flávio Oliveira. Prazer foi todo Lembrando, Flávio, obrigado. meu. Eu que agradeço. Pessoal que acompanhou a gente aí, um abraço para todos vocês. Desculpa por se alongar um pouco, tá? Mas portal.mvbcursos.com, você acessa lá módulo 2 e 3 para você estudar, e esse aqui é um complemento para você. Lembrando que agora nossa segunda aula, nós vamos ter agora o estudo do quarto módulo e no quarto dia, que é a nossa quarta aula, o módulo 5. Tá certo? Perfeito. Flávio, muito obrigado.
Eu que agradeço, até a próxima e não esqueçam, tá? Sempre esteja ligado, vai ter sempre novidade. Obrigado, gente, e até breve.